O impensável. O telefonema ocorreu às 2h17. Sempre tive medo de ligações no meio da noite, aqueles prenúncios de notícias terríveis demais para esperar até o amanhecer. Minha mão trêmula alcançou o telefone no terceiro toque. Senhora Reynolds, aqui é o Hospital Mercy. Seu filho James foi internado com suspeita de aneurisma cerebral. A senhora deve vir imediatamente. O mundo inclinou-se em seu eixo. Aos 65 anos, eu havia sobrevivido à morte do meu marido uma década antes, mas nada me preparou para este momento. James, meu filho único, brilhante e bondoso, não poderia estar morrendo. Não era a ordem natural das coisas. Cheguei ao hospital, ainda de camisola por baixo do casaco, cabelo despenteado e mãos trêmulas enquanto dava meu nome na recepção. Um médico com uma expressão séria me levou para uma sala de consulta particular, e as palavras que se seguiram destruíram meu mundo. Aneurisma enorme. Sem sinais de alerta. Nada poderia ter sido feito. Já desapareceu. Já foi. Meu James se foi. As horas se passaram enquanto a papelada era processada e decisões que nenhuma mãe deveria tomar eram impostas a mim. Era quase meio-dia quando Sophia, esposa de James há 10 anos, finalmente chegou. Óculos de sol de grife escondendo os olhos, unhas caras e bem cuidadas, digitando impacientemente no telefone. Havia trânsito, ela disse sem me olhar nos olhos, e eu tive que encontrar alguém para cuidar do Lucas. Eu já tinha ligado para a escola do Lucas, falado com a professora dele e combinado que ele passaria o dia com a família do seu melhor amigo. O fato de Sophia não ter pensado nisso, de ter deixado seu filho de 8 anos sem informações sobre a condição do pai, era tristemente típico da mulher com quem meu filho se casou. James se foi, eu disse simplesmente, observando a reação que me diria como responder. A boca perfeitamente pintada de batom de Sophia formou um pequeno de surpresa. Ela levou a mão ao pescoço em um gesto que poderia parecer natural se eu não tivesse passado anos observando as performances calculadas da minha nora. Mas ele estava bem ontem, disse Sophia, com a voz embargada. Jantamos e ele estava trabalhando no escritório. Fui dormir cedo. Nem dei boa noite. Por um momento, um arrependimento genuíno pareceu passar pelo seu rosto, rapidamente substituído por algo que não consegui identificar. Alívio, cálculo. Qualquer emoção que tenha surgido foi rapidamente mascarada por uma expressão mais apropriada de choque. À medida que o dia avançava, observei Sophia fazendo ligações telefônicas em voz baixa, afastando-se sempre que a equipe do hospital se aproximava com perguntas sobre os preparativos do funeral. Quando decisões precisavam ser tomadas sobre os restos mortais de James, Sophia me atendia com uma naturalidade que parecia estranhamente distante. Você sabe melhor do que o que ele queria. À noite, enquanto esperávamos que o corpo de James fosse liberado para a funerária, Thomas Bennet chegou. O melhor amigo de James desde a faculdade de Direito e seu advogado pessoal. Sua dor genuína era aparente em seus olhos vermelhos e no abraço apertado que ele me deu. Não acredito que ele se foi, sussurrou Thomas. Acabei de almoçar com ele na segunda-feira. Assenti, incapaz de formular palavras em meio à minha dor. Thomas se virou para Sophia e ofereceu condolências, que foram recebidas com um aceno sério e ensaiado. Precisamos nos encontrar em breve, disse Thomas, com o tom profissional retornando ligeiramente. Há questões no testamento de James que precisam de atenção imediata. Sophia se endireitou ao ouvir isso, enxugando os olhos que permaneciam suspeitosamente secos por trás dos óculos de sol. Claro. Talvez amanhã. Gostaria de resolver tudo rápido, pelo bem do Lucas. A menção do meu neto penetrou minha névoa de tristeza. Lucas, o doce e sensível Lucas, que havia perdido o pai e cuja mãe já pensava em resolver as coisas rapidamente. O Lucas precisa ser avisado pessoalmente, eu disse com firmeza. Vou com você buscá-lo. Não é necessário, respondeu Sophia rapidamente. Eu posso cuidar do meu próprio filho. A leve ênfase em Emma não passou despercebida para mim. Era uma dinâmica familiar. Sophia exercendo controle sobre Lucas quando isso convinha à sua narrativa como mãe dedicada, ao mesmo tempo em que relegava a responsabilidade real dos filhos a James. E cada vez mais para mim. Ele te adora, acrescentou Sophia, suavizando artificialmente o tom. Ele vai precisar da avó mais do que nunca agora. A manipulação era transparente para mim.
Depois de 30 anos como professor de psicologia, estudei comportamento humano o suficiente para reconhecer o que ela estava fazendo. Sofia já estava se posicionando, garantindo que eu permaneceria disponível para cuidar das crianças e, ao mesmo tempo, estabelecendo limites claros de autoridade. Quando saímos do hospital, avistei Sofia verificando seu reflexo na janela, ajeitando o cabelo antes de pegar o telefone para fazer outra ligação. Naquele momento de descuido, sem público para se apresentar, seu rosto não demonstrava nem tristeza nem choque, apenas uma avaliação fria, como alguém calculando seu próximo movimento em um jogo de xadrez. Eu me virei, meu coração se partindo novamente. Eu não só havia perdido meu filho amado, mas parecia que meu neto estava nas mãos de uma mulher que via a morte de seu pai como uma inconveniência na melhor das hipóteses, e uma oportunidade na pior. O que eu não podia saber naquela época era que James havia previsto esse cenário e tomado medidas extraordinárias para proteger a mim e seu filho da mulher que ele finalmente reconheceu como uma ameaça para nós dois. Nos dias seguintes, enquanto eu lutava contra a névoa da dor para organizar o funeral do meu filho, comecei a descobrir a amplitude da previsão de James e a profundidade do engano de Sofia. Mas naquela noite, quando voltei sozinha para minha casa vazia, só pude segurar a foto de infância do meu filho no peito e me perguntar como encontraria forças para enfrentar os dias que viriam. Por Lucas, eu disse a mim mesmo, devo ser forte por Lucas. Algo no comportamento de Sofia havia despertado todos os meus instintos de proteção. Meu neto perdeu o pai. Eu estava determinada a não deixar que ele perdesse a avó também. Não quando eu suspeitava que ele precisaria de mim mais do que nunca. Um chamado devastador à meia-noite destruiu meu mundo, mas há algo errado na reação da minha nora à morte do meu filho. Que segredos James estava guardando sobre seu casamento fracassado? E que medidas ele tomou para nos proteger antes de sua morte prematura? Eu não sabia então que meu maior desafio como mãe estava apenas começando. Já participei de funerais suficientes nos meus 65 anos para reconhecer a dor genuína. Ela se manifesta de forma diferente em cada pessoa. Alguns entram em colapso, alguns ficam furiosos, alguns ficam estranhamente calmos, mas há uma autenticidade que não pode ser fabricada. Enquanto estava sentado no primeiro banco da igreja, observando as pessoas se aproximarem do caixão do meu filho, observei uma aula magistral de performance emocional da minha nora. Sofia estava impecavelmente vestida com um vestido preto de grife que conseguiu ser apropriado e elegante. Seu cabelo estava penteado em ondas suaves, sua maquiagem era sutil, porém impecável, e seu rímel à prova de lágrimas era evidente enquanto ela ocasionalmente enxugava os olhos secos com um lenço com monograma. Ela se inclinava contra mim em intervalos calculados, murmurando coisas como: ele teria apreciado tal comparecimento. Ian James sempre falava muito bem de todos aqui. Para os observadores, parecíamos uma frente unida de luto, a viúva devastada e a mãe de coração partido apoiando uma a outra em meio a uma perda inimaginável. Só eu conseguia sentir o quão levemente ela repousava em meu ombro, pronta para se endireitar no momento em que alguém importante se aproximasse. Só eu percebi como seus olhos percorriam constantemente a sala, avaliando a condição social e financeira de cada enlutado. Só eu percebia as mudanças sutis na voz dela quando falava com os clientes mais ricos de James em comparação com seus amigos de infância. Mas minha atenção estava focada principalmente em Lucas, sentado do meu outro lado, seu pequeno corpo tremendo ocasionalmente com soluços silenciosos. Ao contrário de sua mãe, a dor do meu neto era crua e real, seu rosto estava manchado de lágrimas genuínas. Mantive meu braço em volta dele, oferecendo lenços de papel e conforto silencioso enquanto ele olhava para o caixão contendo seu pai. O papai está mesmo aí? Ele sussurrou durante uma pausa no culto. O corpo dele está, expliquei gentilmente. Mas a parte especial que o tornou papai, seu amor, seus pensamentos, seu espírito, ainda está com você para sempre. Lucas assentiu, parecendo entender essa distinção melhor do que muitos adultos. Às vezes ainda consigo senti-lo, como se ele estivesse me observando. Acredito que sim, eu disse, lutando para conter as lágrimas. Sofia se inclinou sobre mim. Lucas, sente-se direito. Tem gente olhando. Senti seus pequenos ombros enrijecerem sob meu braço. Essa preocupação com as aparências, e não com o estado emocional do filho, foi justamente o motivo pelo qual James passou a deixar Lucas sob meus cuidados cada vez mais no último ano. Após o culto, a procissão de enlutados oferecendo condolências parecia não ter fim.
James era muito querido pelos colegas de seu escritório de advocacia, pelos clientes que ajudava, pelos vizinhos e amigos. Cada pessoa tinha uma história sobre sua gentileza, sua integridade, seu humor sutil. Seu filho me ajudou a manter minha casa durante meu divórcio, disse uma mulher, apertando minhas mãos. Ele reduziu os honorários quando percebeu que eu estava com dificuldades e depois me colocou em contato com consultores financeiros que me ajudaram a me reerguer. James foi o único advogado que assumiu meu caso de discriminação quando ninguém mais o fez, disse um senhor idoso. Ele se importava com justiça, não apenas com horas faturáveis. Esses depoimentos foram um bálsamo agridoce para meu coração dolorido. Meu filho viveu seus valores e fez a diferença. Guardei cada história cuidadosamente na minha memória, sabendo que Lucas as guardaria com carinho algum dia. Durante a recepção, notei Sofia tendo conversas intensas e sussurradas com várias pessoas, incluindo um homem alto e bem vestido que não reconheci. Quando me aproximei, eles se separaram suavemente. Sofia o apresentou como Richard Arlo, um dos sócios de investimento imobiliário de James. Meus pêsames, Senhora Reynolds, disse ele, com um aperto de mão breve e impessoal. James era um homem extraordinário. Algo em seu tom soou falso, e a maneira como a mão de Sofia tocou brevemente seu braço sugeriu uma familiaridade que ia além do conhecimento profissional. Arquivei essa observação. O cérebro do meu professor cataloga automaticamente detalhes comportamentais, mesmo em meio à minha dor. No final da noite, a exaustão ameaçava me dominar. Lucas adormeceu no sofá da sala privada da funerária, emocionalmente exausto. Enquanto eu arrumava o paletó sobre ele como se fosse um cobertor, Thomas Bennett, o advogado de James, aproximou-se silenciosamente. Eleanor, podemos falar em particular por um momento? Eu o segui até um canto isolado, longe dos enlutados que permaneciam ali. James deixou instruções explícitas sobre certos assuntos, disse Thomas, mantendo a voz baixa. Não posso entrar em detalhes ainda, mas ele me pediu para lhe dizer uma coisa imediatamente. Confie nos seus instintos sobre Lucas. Isso faz sentido para você? Olhei para meu neto adormecido e depois para Sofia, que verificava a maquiagem em um espelho compacto enquanto acenava distraidamente em sinal de condolências. Sim, respondi lentamente. Acredito que sim. Ótimo. Precisamos nos reunir oficialmente amanhã para tratar do testamento. Mas James queria que você soubesse disso. Ele hesitou, escolhendo as palavras com cuidado. Foram feitos arranjos para vocês dois. Antes que eu pudesse fazer mais perguntas, Sofia se aproximou, com seu sorriso social firme no rosto. Thomas, espero que possamos resolver tudo rapidamente, disse ela. Estou pensando em levar o Lucas para longe por um tempo depois disso. Uma viagem de cura. Provavelmente é melhor resolver os assuntos do espólio rapidamente. Claro, respondeu Thomas, neutro. Meu escritório amanhã às 14 horas. Enquanto nos preparávamos para sair, tomei Lucas em meus braços, seu leve peso era um fardo precioso. Sofia não fez nenhum movimento para ajudar. Em vez disso, ela estava navegando pelo celular. 17 chamadas perdidas, ela suspirou. Tantos arranjos para fazer. Estudei seu rosto sereno, notando a ausência dos sinais reveladores da tristeza, nenhum olho inchado, nenhuma exaustão de espírito, nenhuma das manifestações físicas de desgosto que estavam me esmagando por dentro. Que arranjos? Perguntei cuidadosamente, mantendo um tom curioso em vez de acusatório. A vida continua, Eleanor, disse ela, sem tirar os olhos da tela. Contas, notificações. James cuidou de tudo. Agora é tudo por minha conta. Nós não vamos descobrir isso juntos para Lucas. O Anheu solitário dizia muito. Enquanto eu acomodava Lucas no meu carro, Sofia tinha perguntado se eu poderia ficar com ele durante a noite para lhe dar tempo de processar tudo. Senti uma estranha sensação de mau presságio misturada com outra coisa. Algo que parecia quase a presença do meu filho me incentivando a permanecer vigilante, a observar cuidadosamente para proteger o que ele não podia mais proteger sozinho. Vamos ficar bem, Lucas, sussurrei para o meu neto adormecido. De algum jeito, vamos ficar bem. Eu ainda não sabia quão profética ou desafiadora essa promessa seria. O funeral revela contrastes marcantes entre a performance calculada de Sofia e a dor genuína de Lucas.
Ao observar o comportamento suspeito da minha nora, uma mensagem enigmática do advogado de James sugere que meu filho esperava problemas. Que providências James tomou antes de morrer? E o que Sofia já está planejando enquanto ainda estamos nos despedindo? James deixou tudo para mim. A compostura perfeita de Sofia desapareceu pela primeira vez quando ela estava sentada no escritório de Thomas Bennet no dia seguinte ao funeral. Observei seu rosto alternar entre emoções, primeiro, satisfação presunçosa, depois, confusão e, finalmente, indignação mal disfarçada, enquanto Thomas continuava lendo as disposições do testamento. Não exatamente, corrigiu Thomas, com o tom profissional inalterado. O Sr. Reynolds deixou para você a propriedade da casa no lago, sua carteira de investimentos com a Meridian Partners e um seguro de vida de $500.000. Fiquei sentada em silêncio, com as mãos cruzadas no colo, enquanto Thomas descrevia a herança que deixava Sofia cada vez mais agitada, embora substancial para a maioria dos padrões, quase $1 milhão no total. Claramente ficou aquém das suas expectativas. A casa da família em 1742 Oakwood Drive, ambos os veículos e sua conta bancária pessoal no First National foram legados à sua mãe, Eleanor Reynolds, continuou Thomas, sem olhar para nós dois enquanto lia diretamente o documento. Isso é impossível, interrompeu Sofia, cravando as unhas cuidadosamente cuidadas nos braços de couro. Compramos aquela casa juntos. É nossa propriedade conjugal. Thomas deslizou um documento sobre a mesa. A casa foi comprada exclusivamente em nome de James antes do seu casamento. Nunca foi convertida em propriedade conjunta. A escritura e os documentos da hipoteca confirmam isso. Mantive minha expressão neutra, apesar do meu próprio choque. James nunca me mencionou nenhum desses arranjos. A casa da família, uma linda casa colonial com 4 quartos e um quintal onde Lucas tinha sua casa na árvore, aparentemente era minha, não de Sofia. Assim como o sedã Mercedes e o Range Rover de James, além de uma conta bancária que eu nem sabia que existia. E quanto ao fundo para a faculdade do Lucas? Perguntou Sofia, elevando um pouco a voz. O James sempre dizia que estava reservando dinheiro para a educação do Lucas. Thomas assentiu. O Sr. Reynolds criou um fundo para as despesas educacionais de Lucas. O senhor não é o administrador desta conta. Então quem é? A pergunta de Sofia saiu quase como um chiado. Thomas olhou para mim brevemente. Eleanor foi nomeada administradora de todos os fundos relacionados aos cuidados e educação de Lucas. A sala ficou em silêncio enquanto Sofia processava essa informação. Eu quase conseguia ver os cálculos acontecendo atrás dos seus olhos, totalizando ativos, ponderando opções, formulando respostas. Isso não faz sentido, disse ela finalmente, com a voz deliberadamente modulada para transmitir uma confusão magoada em vez da raiva que eu via fervendo por baixo. James e eu discutimos nossos planos de sucessão. Isso não se parece em nada com o que combinamos. Thomas pigarreou. O testamento foi atualizado há 3 meses. James veio até mim especificamente para fazer essas alterações. Tudo está legalmente executado e com testemunhas. Há 3 meses, Sofia estreitou os olhos. Ele nunca me mencionou nenhuma mudança. Essa era a prerrogativa dele, respondeu Thomas simplesmente. Fiquei em silêncio, absorvendo as implicações do que estava ouvindo. 3 meses atrás, James secretamente revisou seu testamento para garantir que eu teria a casa da família e os recursos financeiros, ao mesmo tempo em que limitava o acesso de Sofia a certos bens. O momento coincidiu com um período em que James parecia particularmente preocupado, muitas vezes trazendo Lucas para ficar comigo nos fins de semana de pai e filho, que eu suspeitava que na verdade tinham o objetivo de dar a James espaço para lidar com problemas conjugais. Deve haver algum engano, disse Sofia, virando-se para mim com um olhar de súplica experiente. Eleanor, você sabe que James gostaria que a família dele permanecesse em casa. Você tem a sua própria casa. Certamente não pretende tirar a nossa do Lucas. A manipulação sutil foi impressionante, enquadrando qualquer execução dos desejos de James como se eu estivesse tirando algo do meu neto e não dela. Reconheci a tática, mas preferi não confrontá-la diretamente. Estou tão surpresa quanto você, Sofia, eu disse, com sinceridade. Preciso de tempo para processar tudo isso. Thomas continuou com detalhes adicionais, itens sobre pertences pessoais, legados específicos para instituições de caridade, despesas funerárias que haviam sido pré-organizadas.
Durante todo esse tempo, notei Sofia mandando mensagens de texto debaixo da mesa, com o rosto uma máscara de tristeza apropriada, ocasionalmente interrompida por lampejos de cálculo. Quando a reunião terminou, Thomas me pediu para ficar um momento. Depois que Sofia saiu, com uma promessa contida de conversar em breve, ele fechou a porta do escritório e sentou-se à minha frente. Tem mais, disse-lhe baixinho. James deixou isto para você, com instruções para entregá-lo em particular após a leitura inicial. Ele me entregou um envelope lacrado com meu nome escrito na caligrafia familiar do meu filho. Minhas mãos tremiam quando peguei. Devo? Apontei para o envelope. Leve para casa, aconselhou Thomas. Leia quando estiver sozinho e pronto. E Eleanor, acrescentou, suavizando seu ar profissional. James sabia exatamente o que estava fazendo. Confie nisso. Assenti, guardando o envelope na bolsa e me levantando para sair. No saguão, encontrei Sofia envolvida em uma intensa conversa telefônica, de costas para a mesa da recepcionista. Parei, fora de vista, mas ao alcance da voz. Me pegou completamente de surpresa, ela dizia, em voz baixa, mas furiosa. A casa, os carros, até o acesso ao fundo educacional do Lucas. Não, acho que ele não suspeitou de nada. Deve ter sido influência da mãe dele. Claro que vou lutar contra isso, Richard. Trabalhei 10 anos com esta família. Mereço mais do que um imóvel de férias e dinheiro do seguro. Recuei silenciosamente, subindo as escadas em vez de esperar o elevador, onde Sofia poderia me ver. Minha mente estava cheia de perguntas, mas uma coisa estava ficando cada vez mais clara. James havia previsto algo que eu estava apenas começando a entender. De volta à minha modesta casa, com Lucas ainda na escola, finalmente abri o envelope com as mãos trêmulas. Dentro havia uma única página de papel timbrado do escritório de advocacia de James. Mãe, se você está lendo isso, o impensável aconteceu. Sinto muito deixar você com esse fardo, mas não há ninguém em quem eu confie mais. Meu casamento está fracassando há algum tempo. O que começou como um distanciamento evoluiu para algo mais preocupante. Descobri coisas sobre Sofia que me fazem temer pelo bem-estar emocional futuro de Lucas e pela sua segurança. Providenciei coisas para proteger vocês dois. A casa, os carros e o dinheiro não são realmente para você. São ferramentas para garantir que Lucas tenha uma figura paterna estável e amorosa quando eu partir. Sofia vai lutar contra isso. Ela vai tentar manipular você. Não deixe que ela saiba o que você sabe ou suspeita. Observe e espere. Documente tudo sobre os cuidados de Lucas. Thomas tem o restante das minhas instruções e as evidências que reuni. Ele vai ajudar quando chegar a hora certa. Eu te amo, mãe. Você me ensinou a ver as pessoas com clareza e a planejar com antecedência. Conto com essas mesmas qualidades agora para proteger meu filho. James. Pressionei a carta contra o peito, e novas lágrimas escorreram pelo meu rosto. Mesmo diante de sua própria mortalidade, James pensava em proteger seu filho e a mim. Agora eu entendi claramente minha missão. Pelo bem do meu filho, pelo futuro do Lucas, eu precisaria me tornar algo que nunca fui antes. Um oponente estratégico no que claramente se tornaria uma batalha de vontades e manipulação com Sofia. Era hora de colocar minha formação em psicologia em seu uso mais importante até então. O testamento de James revela arranjos chocantes que deixam Sofia furiosa e eu atordoado. Por que meu filho transferiu secretamente tantos ativos para meu nome? Sua carta particular confirma minhas piores suspeitas sobre Sofia e me dá uma missão sagrada. Proteja Lucas a todo custo. Mas, para enganar minha nora calculista, preciso esconder o que sei e jogar um jogo mais longo do que ela espera. Vovó, quando o papai volta? A pergunta inocente de Lucas durante o café da manhã, 3 dias depois do funeral, tocou meu coração. Aos 8 anos, ele já tinha idade suficiente para entender a morte conceitualmente, mas ainda era jovem o suficiente para ter esperança em milagres impossíveis. Ah, querido, eu disse gentilmente, largando minha xícara de café e segurando sua mãozinha. Lembra do que conversamos? Papai não pode voltar. O corpo dele parou de funcionar por causa do aneurisma no cérebro.
Lucas assentiu, com os olhos baixos. Eu estava hospedada na casa de James, minha casa agora, de acordo com o testamento, para ajudar a cuidar de Lucas, enquanto Sofia lidava com papéis importantes, como ela havia explicado vagamente. Na verdade, eu suspeitava que ela estava se reunindo com seu próprio advogado para contestar o testamento de James, mas guardei esse pensamento para mim. Depois de deixar Lucas na escola, onde sua professora o apoiou muito, voltei para casa e encontrei Sofia esperando na cozinha. Ela entrou com sua chave, vestida com um elegante terninho preto que transmitia um luto profissional. Eleanor, ela me cumprimentou com um beijo na bochecha que não chegou aos seus olhos. Que bom que você está aqui. Precisamos conversar sobre os preparativos daqui para frente. Claro, respondi, mantendo a postura educada e um tanto deferente que havia decidido adotar como estratégia. Quer um café? Por favor. Ela se sentou na ilha da cozinha, observando enquanto eu me movia pelo que tecnicamente agora era minha cozinha. Isso é tão avassalador. A papelada, as contas, as decisões. Só posso imaginar, murmurei com simpatia, desempenhando meu papel enquanto me lembrava da conversa telefônica raivosa que ouvirá. Como posso ajudar? O rosto perfeitamente maquiado de Sofia demonstrou uma breve surpresa com meu tom complacente, rapidamente substituída por um calor calculado. Você é tão gentil, Eleanor. Na verdade, eu estava pensando no que faria mais sentido para todos, especialmente para o Lucas. Lá vem, pensei, mantendo minha expressão aberta e receptiva. Esta casa guarda tantas lembranças de James, continuou ela, com a voz trêmula e experiente. Cada cômodo lembra Lucas do que ele perdeu. Talvez seja mais saudável para ele, para nós dois, recomeçar em outro lugar. Assenti pensativamente enquanto colocava uma caneca de café diante dela. Você está pensando em se mudar? Encontrei um apartamento adorável no centro, perto do Distrito Cultural. Escolas excelentes por perto, a uma curta distância do Museu de Arte e da biblioteca. Ela mexeu o café deliberadamente. A questão é, Eleanor, do jeito que James organizou as coisas, que vou precisar da sua cooperação. Ah! Inclinei a cabeça, interrogativo, como se já não tivesse previsto essa conversa. A situação do testamento é obviamente algum tipo de engano ou mal-entendido. James jamais teria me colocado intencionalmente em uma posição tão difícil. Seu tom endureceu um pouco antes que ela se controlasse. Falei com o advogado que sugeriu que poderíamos evitar longos processos legais se você simplesmente transferisse a casa para mim, como James gostaria. Arregalei os olhos, projetando uma consideração pensativa em vez da indignação que senti com a tentativa dela de me manipular usando os supostos desejos do meu filho. Entendo, eu disse lentamente. E o que o seu advogado diz sobre o fato de James ter atualizado o testamento há apenas 3 meses, especificamente para fazer esses arranjos? Um lampejo de irritação cruzou seu rosto antes que sua máscara de tristeza razoável retornasse. James não estava sendo o mesmo nos últimos meses. Ele estava trabalhando demais, estressado com os casos. Ele não estava pensando claramente nos melhores interesses da nossa família. Assenti como se estivesse considerando essa explicação. Deve ter sido difícil para vocês dois. Foi, ela suspirou dramaticamente. É por isso que acredito que ele gostaria que corrigissemos esse descuido. Agora, pelo bem do Lucas. A invocação do bem-estar de Lucas, seu trunfo, foi usada exatamente como eu esperava. Tomei um gole deliberado de café, dando a mim mesmo tempo para formular minha resposta. Entendo sua preocupação, disse eu finalmente. Mas tomar decisões precipitadas durante o luto não é sensato. Talvez devêssemos nos dar um tempo para nos adaptarmos antes de fazer grandes mudanças. O sorriso de Sofia se estreitou quase imperceptivelmente. Claro, você precisa de tempo, mas o apartamento que encontrei não ficará disponível por muito tempo. Seria muito mais fácil para o Lucas se pudéssemos resolver as coisas rapidamente e deixá-lo começar a se recuperar em um novo ambiente. Reconheci a tática de vendas, criar uma urgência artificial para forçar uma decisão rápida. Meus anos ensinando estratégias de negociação para estudantes de psicologia não foram em vão. Por que não perguntamos ao Lucas como ele se sente em relação à mudança? Sugeri suavemente. Ele pode encontrar conforto em ficar na casa onde guarda tantas lembranças do pai. Crianças nem sempre sabem o que é melhor para elas, retrucou Sofia, suavemente.
É por isso que os adultos tomam essas decisões. Além disso, ele já está lidando com turbulência emocional suficiente. Notei o quão habilmente ela se posicionou como mãe protetora, ao mesmo tempo em que sutilmente sugeria que eu machucaria Lucas ao consultá-lo sobre seus próprios sentimentos. A carta de James ecoou na minha memória: ela tentará manipular você. Você provavelmente tem razão, admiti, observando o alívio transparecer em seu rosto. Deixe-me pensar sobre isso por alguns dias. Isso foi um choque. Claro, ela concordou, claramente acreditando que havia feito progressos. Tire o fim de semana. Mas, Eleanor, acrescentou, com a voz assumindo um tom confidencial, estou preocupada com as finanças do jeito que as coisas estão. James cuidou de tudo, e agora estou encontrando as faturas do cartão de crédito, a hipoteca. A hipoteca que agora era minha responsabilidade, de acordo com o testamento. Mas guardei essa observação para mim. Eu ficaria feliz em ajudar a revisar as contas da casa, ofereci, aproveitando a oportunidade. Talvez pudéssemos analisar tudo juntos. Não é necessário, disse ela rapidamente. Eu só quis dizer que resolver a situação da casa me ajudaria a acessar o patrimônio que construímos para a educação e o bem-estar do Lucas. O fundo educacional que James havia colocado especificamente sob meu controle como administrador. Fiquei me perguntando se ela percebia o quão transparentes suas motivações eram para alguém treinado para observar o comportamento humano. Conversamos mais. Eu estava hospedada na casa de James, minha casa agora, de acordo com o testamento, para ajudar a cuidar de Lucas, enquanto Sofia lidava com papéis importantes, como ela havia explicado vagamente. Na verdade, eu suspeitava que ela estava se reunindo com seu próprio advogado para contestar o testamento de James, mas guardei esse pensamento para mim. Depois de deixar Lucas na escola, onde sua professora o apoiou muito, voltei para casa e encontrei Sofia esperando na cozinha. Ela entrou com sua chave, vestida com um elegante terninho preto que transmitia um luto profissional. Eleanor, ela me cumprimentou com um beijo na bochecha que não chegou aos seus olhos. Que bom que você está aqui. Precisamos conversar sobre os preparativos daqui para frente. Claro, respondi, mantendo a postura educada e um tanto deferente que havia decidido, usando o bem-estar de Lucas como alavanca emocional, desempenhando o papel de uma sogra dócil e aflita, pareço considerar sua proposta enquanto secretamente planejo minha contraofensiva. James me avisou que ela lutaria sujo, mas ele não sabia que sua mãe estava pronta para lutar de forma mais inteligente. A apresentação começou e pretendo ser o melhor ator nesta produção perigosa. Vovó. Mamãe disse que eu tenho que ir com ela para Miami no próximo fim de semana, mas eu não quero. O rosto preocupado de Lucas olhou para mim enquanto eu o colocava na cama, uma semana após o funeral de James. Essa foi a primeira vez que ouvi falar de uma viagem para Miami, o que imediatamente me fez suspeitar. Miami, mantive a voz casual enquanto minha mente disparava. Parece uma aventura. Lucas balançou a cabeça, agarrando seu dinossauro de pelúcia com mais força. Ela diz que seu amigo Richard tem um barco e que ficaremos em um hotel chique, mas eu tenho meu projeto de ciências para entregar na segunda-feira e meu pai sempre me ajudou com meus projetos. Alisei seu cabelo delicadamente. Você contou para sua mãe sobre o projeto de ciências? Ela disse que eu posso pular. Que os professores entendem quando seu pai morre. Sua voz captou a palavra. Mas papai não ia querer que eu faltasse. Ele sempre disse que compromissos são importantes. Seu pai tinha razão, concordei, anotando mentalmente a conversa. Deixe-me falar com sua mãe amanhã. Talvez possamos resolver alguma coisa. Depois que Lucas adormeceu, liguei para Thomas Bennett no número residencial dele, que ele havia fornecido para assuntos urgentes. Miami, a voz de Thomas ficou mais grave quando expliquei a situação. Com Richard Arlo, você o conhece? Perguntei, surpreso. Ele é o empreendedor imobiliário que mencionei em nossa reunião de ontem, aquele com quem James estava preocupado. O tom de Thomas era cuidadosamente medido. Eleanor, você instalou o sistema de monitoramento residencial que eu recomendei? Sim, o técnico terminou hoje. Câmeras nas áreas comuns e o sistema de segurança que envia alertas para o meu celular. Eu segui o conselho de Thomas para melhorar a segurança da casa, embora o propósito subjacente fosse diferente do que uma família enlutada normalmente instalaria. Ótimo!
Essa capacidade de gravação pode ser valiosa. Ele fez uma pausa. Vou te enviar alguns materiais do arquivo particular do James amanhã por correio. Não abra o pacote onde alguém possa te ver. Na manhã seguinte, depois de levar Lucas para a escola, recebi um envelope pardo lacrado. Lá dentro, havia impressões de mensagens de texto entre Sofia e alguém salvo em seu telefone como a RH, datadas de vários pontos nos últimos 8 meses. James aparentemente obteve acesso aos registros telefônicos dela por meios que optei por não questionar, dada sua formação jurídica. As mensagens pintaram um quadro condenatório. Um caso que começou há quase um ano. Planos feitos e quebrados. Reclamações sobre James trabalhar até tarde, sobre estar presa em seu casamento, referências a Lucas como a complicação em seus planos de relacionamento. O mais perturbador foram as trocas de apenas 2 meses atrás. RH, por quanto tempo vamos manter esse limbo? Você disse que estava pronta para ir embora, Sofia. Paciência. O nome do Jay está em tudo que é importante. Precisamos primeiro melhorar a situação financeira. Estou trabalhando nisso. A propriedade em Cayman não vai esperar para sempre. Oportunidade perfeita para um novo começo. Sofia, acredite em mim, mais alguns meses, Max. Tudo vai se encaixar. Recostei-me, com as mãos tremendo levemente. Essas não eram apenas mensagens documentando um caso. Eles revelaram que Sofia estava planejando deixar James, mas queria garantir ativos financeiros primeiro. James descobriu essas mensagens e mudou seu testamento em resposta? Foi por isso que Sofia ficou tão chocada com as disposições? Outro documento no pacote era um relatório de um investigador particular encomendado por James, contendo fotografias de Sofia e Richard Arlo entrando juntos em um hotel, relatórios de despesas mostrando presentes que ele havia comprado para ela e informações básicas sobre os negócios de Arlo, algumas das quais pareciam eticamente questionáveis. O item final foi uma nota escrita à mão de James para Thomas, datada de apenas 3 semanas antes de sua morte. Tom, anexo tudo que reuni. Não tenho certeza de quais serão meus próximos passos. Confrontá-la pode comprometer meu acesso ao Lucas se as coisas derem errado. Preciso protegê-lo acima de tudo. Nos encontraremos na próxima quinta-feira para discutir opções. James morreu na terça-feira. A reunião nunca aconteceu. Munido desse conhecimento, abordei minha conversa com Sofia sobre a viagem a Miami de forma estratégica. Esperei até que ela viesse buscar a mala de fim de semana de Lucas naquela sexta-feira à tarde. Lucas mencionou que você está planejando uma viagem para Miami. Mantive o tom de voz leve, curioso em vez de confrontador. Só uma escapadinha rápida de fim de semana, respondeu Sofia, olhando para o relógio de grife. Que bom que ele tem uma distração. Ele está preocupado em perder o prazo do projeto de ciências, mencionei casualmente. Sabe como o James sempre dava ênfase aos estudos? O sorriso de Sofia se intensificou. Um fim de semana de folga não vai prejudicar o seu desempenho escolar. Eleanor, a psicóloga da escola, recomendou novas experiências para processar o luto. Assenti pensativamente. Faz sentido, mas me pergunto se um passeio de barco com o Richard, será que é? Não seria demais, tão logo depois da morte do pai. O Lucas parece ansioso com isso. Os olhos dela se estreitaram levemente quando mencionei o nome de Richard. Lucas ficará bem. Crianças são adaptáveis. Com certeza, concordei. Embora às vezes precisem de rotinas familiares durante um trauma. Eu ficaria feliz em mantê-lo aqui para terminar o projeto dele, se isso ajudar nos seus planos. Eu podia ver o cálculo acontecendo atrás dos seus olhos, pesando a liberdade de um fim de semana sem filhos contra sua necessidade de manter a aparência de uma maternidade dedicada. Isso é atencioso, mas desnecessário, disse ela finalmente. Esta viagem é sobre criar laços entre mãe e filho. Claro, concordei, e então acrescentei inocentemente. Eu queria perguntar. Você sabe a senha do computador do James? O Lucas estava esperando encontrar algumas fotos para um livro de memórias que o conselheiro dele sugeriu. Eu não guardo as senhas do James, disse ela, com desdém. Peça ao Thomas para verificar os arquivos do escritório dele. Outra nota para meu crescente catálogo mental.
Sophie alegou não saber as senhas de James, informações que a maioria dos cônjuges compartilharia. Eu já tinha encontrado o caderno de senhas dele na gaveta da mesa, mas a resposta dela foi reveladora. Mais uma coisa, eu disse enquanto ela se virava para ir embora. A professora do Lucas quer pais voluntários para a excursão ao Museu de Ciências na próxima quarta-feira. Como eu não sou oficialmente pai, pensei que você talvez quisesse se inscrever. As crianças que perderam os pais aparentemente acham esses passeios especialmente difíceis. Era um teste que eu suspeitava que ela não passaria. Quarta-feira. Tenho um compromisso de spa o dia todo. Estou esperando as semanas por tratamento de saúde mental, acrescentou ela com um suspiro performático. Entendeu? Claro, respondi, compreensiva. O autocuidado é importante durante o luto. Vou explicar para a professora do Lucas. Depois que ela saiu com a promessa de voltar no domingo à noite com Lucas, liguei imediatamente para Thomas. Ela vai levar o Lucas para Miami com o Richard Arlo, relatei. Preciso documentar essa viagem com cuidado. Já estou trabalhando nisso, garantiu Thomas. Contratei o mesmo investigador que James usou. Teremos fotos de tudo. Miami é realmente útil para os nossos propósitos. Mostra as prioridades dela claramente. E se o Lucas ficar chateado com a viagem? Não consegui esconder a preocupação na minha voz. Documente o estado emocional dele quando ele retornar. Peça para ele conversar com o terapeuta sobre isso. Cada reação se torna uma evidência. Eleanor, eu odiava ver a dor do meu neto como evidência, mas entendi a necessidade. Construir um caso para o bem-estar de Lucas significava catalogar cuidadosamente tudo que o ameaçava. Enquanto me preparava para passar um fim de semana sozinha na casa de James, minha casa, pensei na produção teatral que se desenrolava ao nosso redor. Sophia interpretando a viúva enlutada enquanto planeja fugas com seu amante. Eu bancando a sogra solidária enquanto reúno munição. Até mesmo Lucas inconscientemente fornece insights cruciais por meio de seus comentários e reações inocentes. A única pessoa que não se apresentou foi James, cuja ausência continuou sendo a presença mais poderosa em nossas vidas. Toquei na foto emoldurada dele sobre a lareira. Estou observando, James, sussurrei, exatamente como você me pediu, e estou aprendendo mais do que Sophia percebe. Evidências perturbadoras revelam que Sophia vem planejando sua fuga há meses, vendo Lucas como uma complicação em seu caso com Richard Arlo. Enquanto ela leva meu neto para Miami com seu amante, mantenho meu papel de sogra solidária, ao mesmo tempo em que documento cuidadosamente cada decisão ruim que tomo como mãe. James começou a construir um caso antes de sua morte. Agora estou continuando seu trabalho, reunindo evidências que eventualmente protegerão Lucas de uma mãe que o vê como algo secundário em seus novos planos de vida. Lucas voltou de Miami com os ombros queimados de sol, dor de estômago por causa do excesso de sorvete e uma retração emocional que partiu meu coração. Ele entrou pesadamente em casa no domingo à noite, horas depois do que Sophia havia prometido que o traria de volta, com um rostinho tenso de exaustão. Como foi sua viagem, querido? Perguntei, ajoelhando-me na altura dele enquanto Sophia digitava rapidamente em seu celular atrás dele. Lucas deu de ombros, com os olhos baixos. O barco me deixou doente. Ele está sendo dramático, interrompeu Sophia, sem tirar os olhos da tela. Foi só um pequeno enjoo. O resort era 5 estrelas. O tempo estava perfeito. Ele se divertiu muito. A expressão de Lucas contava uma história diferente, mas ele permaneceu em silêncio, lançando um olhar rápido para sua mãe antes de murmurar: "Posso ir para o meu quarto?" "Claro", eu disse gentilmente. "Vou trazer um chá de gengibre para sua barriga em alguns minutos." Enquanto ele subia as escadas, percebi que ele não estava carregando sua mochila. Lucas esqueceu a mochila? Sophia acenou com desdém. Molhou no barco. Não tem nada de importante nele. Os materiais do projeto científico dele estavam naquela bolsa, indiquei cuidadosamente, evitando um tom de acusação. Ele pode conseguir uma extensão. Vou escrever um bilhete. Ela finalmente levantou os olhos do celular, sua expressão me desafiando a desafiá-la. A propósito, Richard mandou lembranças. Ele ficou decepcionado por você não poder se juntar a nós. Sophia alegou não saber as senhas de James, informações que a maioria dos cônjuges compartilharia.
Eu já tinha encontrado o caderno de senhas dele na gaveta da mesa, mas a resposta dela foi reveladora. Mais uma coisa, eu disse enquanto ela se virava para ir embora. A professora do Lucas quer pais voluntários para a excursão ao Museu de Ciências na próxima quarta-feira. Como eu não sou oficialmente pai, pensei que você talvez quisesse se inscrever. As crianças que perderam os pais aparentemente acham esses passeios especialmente difíceis. Era um teste que eu suspeitava que ela não passaria. Quarta-feira. Tenho um compromisso de spa o dia todo. Estou esperando as semanas por tratamento de saúde mental, acrescentou ela com um suspiro performático. Entendeu? Claro, respondi, compreensiva. O autocuidado é importante durante o luto. Vou explicar para a professora do Lucas. Depois que ela saiu com a promessa de voltar no domingo à noite com Lucas, liguei imediatamente para Thomas. Ela vai levar o Lucas para Miami com o Richard Arlo, relatei. Preciso documentar essa viagem com cuidado. Já estou trabalhando nisso, garantiu Thomas. Contratei o mesmo investigador que James usou. Teremos fotos de tudo. Miami é realmente útil para os nossos propósitos. Mostra as prioridades dela claramente. E se o Lucas ficar chateado com a viagem? Não consegui esconder a preocupação na minha voz. Documente o estado emocional dele quando ele retornar. Peça para ele conversar com o terapeuta sobre isso. Cada reação se torna uma evidência. Eleanor, eu odiava ver a dor do meu neto como evidência, mas entendi a necessidade. Construir um caso para o bem-estar de Lucas significava catalogar cuidadosamente tudo que o ameaçava. Enquanto me preparava para passar um fim de semana sozinha na casa de James, minha casa, pensei na produção teatral que se desenrolava ao nosso redor. Sofia interpretando a viúva enlutada enquanto planeja fugas com seu amante. Eu bancando a sogra solidária enquanto reúno munição. Até mesmo Lucas inconscientemente fornece insights cruciais por meio de seus comentários e reações inocentes. A única pessoa que não se apresentou foi James, cuja ausência continuou sendo a presença mais poderosa em nossas vidas. Toquei na foto emoldurada dele sobre a lareira. Estou observando, James, sussurrei, exatamente como você me pediu, e estou aprendendo mais do que Sofia percebe. Evidências perturbadoras revelam que Sofia vem planejando sua fuga há meses, vendo Lucas como uma complicação em seu caso com Richard. Ele se inclinou em minha direção, seu pequeno corpo relaxando um pouco. Papai sempre perguntava sobre meus sentimentos. Eu sei, querida. Eu sei. Depois de acalmar Lucas com chá para o estômago e ajudá-lo a aproveitar o que podíamos do seu projeto de ciências, documentei as revelações da noite no meu diário, adicionando-as ao crescente catálogo de comportamentos preocupantes. Thomas explicou que estabelecer padrões era crucial. Qualquer incidente poderia ser explicado, mas padrões consistentes de negligência ou mau julgamento fortaleceriam nosso caso. Nas 2 semanas seguintes, esses padrões surgiram com uma clareza perturbadora. Sofia começou a ficar fora até tarde sem dar explicações, deixando Lucas comigo com mais frequência. Ela perdeu a conferência escolar dele e me mandou em seu lugar com uma desculpa vaga sobre reuniões da propriedade. Ela se esqueceu de repor o medicamento para a asma dele, o que exigiu uma ida de emergência à farmácia quando ele teve um ataque leve durante o treino de futebol. Cada incidente foi meticulosamente documentado em meu diário. Cada um deles mostrava uma mãe cada vez mais distante das necessidades diárias do filho. Embora eu tenha intervindo para preencher o vazio, tomei cuidado para não criticar Sofia diretamente para Lucas, concentrando-me em fornecer a estabilidade e a atenção que ele desejava. O sistema de segurança que instalei capturou momentos reveladores. Sofia levou Richard para casa à tarde da noite, ambos levemente embriagados, sem saber que Lucas estava acordado e testemunhou seu comportamento íntimo na cozinha. Sofia instruiu Lucas a lembrar de dizer à vovó que você se divertiu muito hoje depois de um passeio apressado, onde ela passou a maior parte do tempo em ligações de negócios. Várias vezes ela prometeu a Lucas que compareceria às atividades dele e depois cancelou no último minuto. Minha atuação como sogra solidária e um tanto ingênua continuou durante todo o processo. Ofereci-me para ajudar a cuidar de Lucas de uma forma que parecia generosa e não estratégica. Expressei compreensão quando Sofia alegou a cérebro de luto por compromissos esquecidos. Evitei o confronto quando ela fez comentários velados sobre prosseguir com a venda da casa. Eleanor,
Precisamos discutir a situação da casa, ela disse uma noite, 3 semanas após a morte de James. Ela chegou inesperadamente enquanto eu ajudava Lucas com a lição de casa, vestida para o que claramente era um jantar romântico e não uma noite entre mãe e filho. Claro, respondi amigavelmente. Eu queria perguntar quais itens você gostaria de manter quando eu me mudar definitivamente no mês que vem. Suas sobrancelhas perfeitamente arqueadas se arquearam em surpresa. Mudar-se? Achei que tínhamos concordado que a casa deveria ser vendida. Ah, não me lembro de ter concordado com isso, respondi, suavemente. Na verdade, tenho pensado que é melhor o Lucas manter a estabilidade agora. O terapeuta dele mencionou a importância de ambientes familiares durante o luto. Sua expressão endureceu momentaneamente antes que ela forçasse um sorriso preocupado. Estou preocupada com você, Eleanor. Esta casa é grande demais para você administrar sozinha, além do fardo financeiro da hipoteca, das contas de luz e da manutenção. Jamie saiu de casa ileso, mencionei casualmente, observando sua reação. Não tenho hipoteca para me preocupar, e sou mais capaz do que pareço. Todos esses anos gerenciando um departamento universitário me ensinaram bastante sobre como lidar com responsabilidades complexas. Algo mudou na avaliação que ela fez de mim, um recálculo que eu quase pude ver acontecendo atrás dos seus olhos. Eu me revelei um pouco mais formidável do que ela imaginava, mas ainda mantive minha atitude prestativa e não ameaçadora. Discutiremos isso mais tarde, disse ela finalmente. Preciso ir. Temos um jantar importante. Lucas já jantou e deve estar na cama às 21 horas. Depois que ela saiu, sentei-me com Lucas à mesa da cozinha, ajudando a reconstruir o projeto de ciências cujos materiais haviam sido perdidos em Miami. Enquanto colava cuidadosamente pedaços de seu modelo do sistema solar, ele olhou para cima de repente. Vovó, você vai morar aqui agora em vez da mamãe? A pergunta me pegou desprevenido. Por que você pergunta isso, querida? Ele deu de ombros, concentrando-se intensamente em posicionar Marte na distância correta do seu sol de isopor. Mamãe contou para alguém no telefone que você está tentando tirar a casa dela. Ela disse que você estava sendo egoísta. Escolhi minhas palavras com cuidado. Seu pai queria ter certeza de que todos nós teríamos um lugar seguro para morar. Às vezes, os adultos discordam sobre os detalhes. Quero que você fique, disse-lhe simplesmente. Me ajude com a lição de casa, lembre-se dos meus remédios e faça comida de verdade em vez de só pedir pizza. Sua avaliação direta da situação, tão inocente e tão perspicaz, reforçou minha determinação. Não se tratava mais apenas de seguir os desejos de James. Tratava-se de proteger uma criança que reconhecia claramente, mesmo aos 8 anos, a diferença entre a criação performática e o cuidado genuíno. Farei o meu melhor para ficar por perto, não importa o que aconteça, prometi a ele. Foi a única promessa que pude fazer com absoluta certeza enquanto a batalha maior continuava a se desenrolar ao nosso redor. As consequências da viagem a Miami revelam padrões perturbadores na criação dos filhos de Sofia, à medida que ela negligencia cada vez mais Lucas em seu relacionamento com Richard. Documento cuidadosamente cada ocorrência, mantendo minha fachada de apoio. As observações inocentes de Lucas confirmam o que eu já sei. Sofia o vê como um inconveniente em seus novos planos de vida. A casa se torna nosso primeiro campo de batalha, mas a guerra é, na verdade, sobre algo muito mais precioso. Um garoto vulnerável que merece mais do que uma mãe que só se lembra dele quando isso serve aos seus propósitos. Estou pensando em levar Lucas para a casa dos meus pais no Arizona por algumas semanas. O anúncio de Sofia durante o café da manhã, quase 4 semanas após a morte de James, parecia casual, mas o momento imediatamente disparou alarmes. Eu tinha acabado de informá-la que Thomas Bennett precisava se reunir conosco novamente para tratar de outros assuntos relacionados à propriedade. Arizona, eu disse, mantendo a voz neutra enquanto mexia o café. É uma distância considerável. E a escola do Lucas? Sofia acenou com desdém. Ele pode ficar fora por algumas semanas. Crianças são resilientes. A frase favorita de James, crianças são resilientes, soou vazia quando saiu de seus lábios, uma desculpa conveniente em vez de uma observação ponderada. Quando você estava pensando em ir? Perguntei, calculando mentalmente como isso poderia se alinhar ao cronograma cada vez mais urgente que Thomas havia mencionado. Semana que vem,
idealmente, respondeu ela, olhando para o relógio caro. Meus pais têm implorado para vê-lo e, sinceramente, eu adoraria o apoio. Ser mãe solteira de repente é devastador. Engoli em seco a observação de que ela tinha sido essencialmente mãe solteira por escolha própria durante meses, dada a frequência com que delegava os cuidados de Lucas a mim e a James, mesmo antes do caso começar. É compreensível, disse eu. Mas me pergunto se uma viagem tão longa pode ser difícil para o Lucas agora. Ele está apenas retomando a rotina escolar, e o conselheiro do luto dele mencionou que a consistência é importante. Os olhos dela se estreitaram levemente. Você está insinuando que eu não sei o que é melhor para o meu filho? De jeito nenhum, recuei, mantendo minha postura não ameaçadora. Só estou pensando em voz alta. Tenho certeza de que você considerou tudo com cuidado. Sim. Seu tom suavizou, tornando-se quase conspiratório. Na verdade, Eleanor, eu queria discutir algo importante com você. Podemos jantar hoje à noite? Só nós dois? Vou pedir para minha assistente cuidar do Lucas. Levantei uma sobrancelha. Sua assistente? A assistente do Richard, perguntei. Ela corrigiu suavemente, Melissa é maravilhosa com crianças. Ela já ajudou com o Lucas antes. Outro detalhe para o meu diário, Sofia estava deixando Lucas com a assistente do amante, em vez da avó dele, que morava a 15 minutos de distância. Fiz uma anotação mental para perguntar ao Lucas sobre essas ocasiões anteriores. Eu ficaria feliz em cuidar dele, ofereci. Mas o jantar parece ótimo. O que você queria discutir? Tudo, disse ela vagamente. A casa, o futuro do Lucas, como seguiremos em frente a partir daqui. Acho que encontrei uma solução que funciona para todos. Seu sorriso confiante sugeria que ela acreditava ter formulado uma proposta irresistível. Combinei de me encontrar num restaurante chique no centro da cidade às 7, curiosa para saber qual seria a estratégia que ela havia elaborado. O restaurante que ela escolhera era deliberadamente impressionante, do tipo com decoração minimalista, porções minúsculas e preços que faziam você estremecer. Sofia já estava sentada quando cheguei, elegante em um vestido de grife que, de alguma forma, conseguia sugerir um luto de bom gosto, sem deixar de ser elegante. Eleanor, obrigada por vir, ela me cumprimentou, beijando minha bochecha no ar. Pedi uma garrafa de Valve Cliquot. James sempre dizia que era sua favorita. Não era. James sabia perfeitamente que eu preferia um Chardonnay simples, mas a intimidade artificial fazia parte da sua apresentação. Que atencioso, murmurei, acomodando-me na cadeira, embora raramente me permitisse, mesmo antes da morte de James. Ela serviu champanhe mesmo assim, erguendo a taça em um brinde aos novos começos e soluções. Bebi educadamente, esperando enquanto ela estabelecia a atmosfera que desejava, convivial, generosa, calorosamente íntima. A manipulação era clássica. Crie um ambiente agradável. Estabeleça harmonia. Sugira um entendimento mútuo antes de fazer seu discurso. Eleanor, ela começou depois que nossos aperitivos chegaram, estas últimas semanas têm sido tão difíceis para todos nós. Perdendo James, tentando ajudar Lucas a lidar com a situação, lidando com todas as questões práticas. Assenti encorajadoramente, desempenhando meu papel. Tenho pensado no que realmente importa, continuou ela, com a voz assumindo uma sinceridade ensaiada. Família, segurança, paz de espírito. E acho que encontrei uma maneira de todos nós termos o que precisamos. Estou ouvindo, eu disse, cortando um pequeno pedaço da minha vieira cara. Você e eu sabemos que o testamento de James criou complicações, disse ela, tomando um gole delicado de champanhe. A casa, os veículos, as contas. É tudo meio estranho, não é? Nada do que James teria desejado se estivesse pensando com clareza. Fiquei em silêncio, deixando que ela continuasse seu discurso sem interrupções. Conversei com um excelente advogado especializado nessas situações, continuou ela. Ele acredita que poderíamos facilmente contestar o testamento com base no estado mental de James naqueles últimos meses, o estresse que ele sofria, os medicamentos para seu problema cardíaco anterior. Não seria difícil demonstrar a capacidade diminuída. Meu coração apertou com a desenvoltura com que ela sugeriu invalidar os últimos desejos do meu filho, mas mantive a expressão neutra. Entendo.
Mas litígio é tão desagradável, continuou ela, suavemente. Cria divisões, se arrasta por meses ou até anos. Não é o que Lucas precisa agora. De jeito nenhum, concordei, imaginando para onde aquela performance estava indo. Ela se inclinou para a frente, baixando a voz em tom conspiratório. Então, eu encontrei uma solução melhor, uma que nos dá o que queremos, sem nenhuma batalha judicial complicada. E qual seria isso? Perguntei, genuinamente curioso sobre sua estratégia. Você me devolve a casa e os veículos como viúva do James, explicou ela, como se estivesse oferecendo um enorme favor. Em troca, garanto que você poderá ver o Lucas regularmente, talvez em fins de semana alternados, feriados importantes. Até coloco isso por escrito. A audácia estonteante da sua oferta, essencialmente resgatar o meu próprio neto, quase me fez perder a compostura cuidadosamente mantida. Ela estava propondo que eu entregasse tudo que James havia me deixado legalmente em troca da permissão para ver Lucas, direitos que eu já tinha como avó dele. É uma bela proposta, consegui dizer, tomando outro gole de champanhe para esconder minha reação. Eu sei, é tão generoso, ela concordou, interpretando minha hesitação como consideração. A maioria das mulheres na minha posição lutaria por qualquer coisa, mas eu valorizo seu relacionamento com Lucas. E, francamente, eu poderia usar ajuda de vez em quando. Ocasionalmente, repeti, lembrando-me da escolha de palavras reveladora. Bem, ser mãe solteira é exigente, ela suspirou dramaticamente. E eu tenho que considerar minha carreira. Além disso, Richard e eu. Ela se interrompeu, reavaliando. Ou seja, eventualmente vou querer reconstruir minha vida pessoal. Ter um plano de cuidado infantil garantido seria extremamente útil. Ali estava a verdadeira motivação. Não o bem-estar de Lucas, mas arranjos convenientes para cuidar dos filhos que lhe permitiriam prosseguir seu relacionamento com Richard sem impedimentos. E quanto ao fundo fiduciário de Lucas? Perguntei inocentemente. Ele permaneceria como James providenciou? Um lampejo de irritação cruzou seu rosto antes que ela sorrisse novamente. Isso também é desnecessariamente complicado. Como mãe dele, eu deveria ter controle sobre as despesas educacionais dele. As necessidades das crianças mudam, exigem flexibilidade. Com certeza, concordei, pensando em todas as maneiras como as necessidades de Lucas tinham sido ignoradas nas últimas semanas. Então, disse ela, enfiando a mão na bolsa e retirando um documento dobrado, tomei a liberdade de pedir ao meu advogado que redigisse um acordo simples. Você transfere os bens de volta para onde eles pertencem. Eu garanto seus direitos de visita. Limpo, simples, todos ganham. Ela deslizou o papel sobre a mesa com a confiança de alguém que acreditava ter todas as cartas na mão. Peguei-o, analisando a linguagem que efetivamente desfaria tudo o que James havia combinado para proteger Lucas e eu. Isso é bem completo, comentei, ganhando tempo enquanto formulava minha resposta. E o Arizona? Lucas e eu ainda faremos nossas visitas se você se mudar? Perguntei. Sobre isso, disse ela, com uma expressão arrependida. A viagem para o Arizona pode se tornar mais permanente. Richard tem oportunidades de desenvolvimento lá, excelentes escolas particulares para Lucas. Seria um novo começo para todos. E convenientemente longe de mim e de qualquer outra pessoa que conhecesse James ou pudesse questionar sua criação. As peças do plano dela estavam se encaixando perfeitamente, na minha compreensão. Preciso pensar sobre isso, disse eu, dobrando o documento e guardando-o na minha bolsa, e talvez pedir para o Thomas revisá-lo, já que ele conhece os desejos do James. O sorriso dela se estreitou. Eu não envolveria o Thomas. Ele é meio antiquado nesses assuntos. Meu advogado me garante que isso é completamente normal. Assenti, pensativo. Mesmo assim, uma decisão tão importante merece consideração cuidadosa. James sempre me ensinou a não assinar nada sem a devida revisão. Ela não podia argumentar contra invocar o conselho de James sem parecer desrespeitosa, então apenas sorriu e fez sinal para a conta. Claro, espere alguns dias. Mas, Eleanor, esta é realmente a melhor solução para todos. Brigar comigo sobre isso só prejudicaria Lucas a longo prazo. A ameaça velada pairava entre nós enquanto ela pagava nossa refeição cara com o que eu suspeitava ser o cartão de crédito de James.
Mantive minha máscara de consideração, agradecendo-lhe pelo jantar e prometendo dar à sua proposta a atenção que merecia. Enquanto dirigia para casa, minhas mãos finalmente se permitiram tremer no volante. A audácia, a manipulação, a maneira casual com que ela planejava separar Lucas de suas conexões restantes com James, tudo confirmou o que eu vinha documentando há semanas. Liguei para Thomas do meu carro. Ela está planejando levar Lucas para o Arizona permanentemente, disse eu sem rodeios. E me ofereceu uma pechincha para ficar com a casa e as contas. Perfeito, respondeu Thomas, me surpreendendo. É exatamente o que precisávamos. Traga o documento para o meu escritório amanhã cedo. É hora de passar para a próxima fase. Durante um jantar caro, Sofia revelou sua verdadeira face, oferecendo-me um acordo com o diabo, entregar tudo que James me deixou em troca de permissão para ver meu próprio neto. Seu plano de levar Lucas para o Arizona com seu amante demonstrava o quanto ela pretendia apagar James completamente de suas vidas. Mal sabia ela que sua manipulação transparente nos havia fornecido exatamente a evidência de que precisávamos. A resposta enigmática de Thomas sugeria que o jogo estava prestes a mudar, e Sofia não fazia ideia do que estava por vir. Ela realmente colocou tudo por escrito. Mal posso acreditar, disse Thomas Bennet, balançando a cabeça, espantado, enquanto revisava o documento que Sofia me dera. Sentamo-nos em seu escritório bem cedo na manhã seguinte, com o café esfriando enquanto analisávamos a proposta dela. Isso é essencialmente uma confissão, continuou ele, destacando trechos com um marcador amarelo. Ela está afirmando explicitamente que só permitirá que você veja Lucas se você transferir para ela bens que são legalmente seus. Isso é coerção clássica. E esta parte sobre o Arizona, eu disse, apontando para a cláusula que menciona a visitação razoável, independentemente da localização da residência principal, estabelece premeditação para remover Lucas de seu sistema de apoio e ambiente familiar durante o luto. Thomas acrescentou outro destaque em amarelo. Combinado com as evidências que reunimos sobre seus padrões parentais, isso cria uma narrativa convincente. Recostei-me na cadeira, processando as implicações. Então, o que acontece agora? Thomas pousou o marcador, com a expressão séria. É hora de executar o plano de contingência que James colocou em prática. Ele esperava que não fosse necessário, mas se preparou para este cenário exato. Da gaveta da mesa, Thomas retirou um envelope lacrado com a inscrição ao protocolo de emergência escrita à mão por James. Meu coração se apertou ao ver o roteiro familiar do meu filho. James deixou instruções detalhadas sobre quando e como proceder caso o comportamento de Sofia ameaçasse o bem-estar de Lucas ou tentasse separá-lo de você, explicou Thomas, abrindo o envelope cuidadosamente. O componente-chave é uma petição para modificação de guarda emergencial. Modificação da guarda, repeti, atordoada. James queria que eu pedisse a guarda do Lucas. Guarda temporária, inicialmente, esclareceu Thomas. Com base em evidências documentadas de negligência parental e no melhor interesse da criança durante o luto, James acreditava, e eu concordo, que um juiz provavelmente lhe concederia guarda temporária enquanto um acordo mais permanente é determinado. Minhas mãos tremiam levemente. A responsabilidade que James havia me confiado era enorme, não apenas documentar o comportamento de Sofia, mas potencialmente assumir os cuidados primários de Lucas. Tenho 65 anos, Thomas. Um tribunal realmente me consideraria guardiã da mãe de Lucas? A idade não é desqualificante, especialmente considerando seu envolvimento demonstrado na vida dele, respondeu Thomas. E lembre-se, não estamos alegando que Sofia é uma mãe inadequada no sentido tradicional. Estamos demonstrando que suas prioridades e escolhas atuais são prejudiciais ao bem-estar emocional de Lucas durante um período crítico de luto e adaptação. Thomas expôs as evidências que acumulamos, meu diário detalhado documentando as ausências de Sofia e as reações de Lucas, imagens de segurança da casa mostrando vários incidentes preocupantes, declarações dos professores de Lucas sobre conferências perdidas e deveres de casa incompletos, notas de seu conselheiro de luto sobre regressão e ansiedade que coincidiram com o aumento das ausências de Sofia, evidências fotográficas da viagem a Miami com Richard enquanto Lucas ficou com a equipe do hotel e agora o documento condenatório propondo usar Lucas como alavanca. Precisaremos de mais uma informação, explicou Thomas. Uma avaliação imparcial, feita por terceiros, do ambiente doméstico e do estado emocional de Lucas. Já providenciei uma entrevista com Lucas por um psicólogo infantil, aprovado pelo tribunal, na escola dele amanhã.
Procedimento padrão nesses casos. Nada que alarmasse Sofia se ela soubesse. A maneira metódica como James se preparou para essa contingência, incluindo a identificação de avaliadores psicológicos adequados, partiu meu coração novamente. Há quanto tempo ele se preocupava com a criação de Sofia? Quanta coisa ele havia testemunhado antes de decidir que medidas tão drásticas poderiam ser necessárias? Quando entraríamos com a petição? Perguntei, tentando me concentrar em questões práticas em vez de em minhas emoções à flor da pele. Imediatamente após receber o relatório do psicólogo, supondo que ele corrobore nossa posição, provavelmente dentro de 48 horas, respondeu Thomas, suavizando um pouco a expressão. Eleanor, você está preparada para o que vem a seguir? Sofia não vai aceitar isso sem questionar. Ela vai ficar furiosa, possivelmente vingativa. Pensei no rostinho do Lucas quando ele voltou de Miami, na maneira como ele me confidenciou que a mãe o havia deixado com estranhos durante a noite, como ele agarrou a foto do pai enquanto tentava não chorar. Pensei em James, que previu essa situação e confiou em mim para proteger seu filho quando ele não pudesse mais. Estou preparada, eu disse com firmeza. Qual é o nosso próximo passo? Mantenha sua abordagem atual com Sofia. Não deixe transparecer que algo mudou. Se ela insistir em uma resposta sobre a proposta, diga que você ainda está considerando a possibilidade e que tem dúvidas sobre alguns detalhes, instruiu Thomas, organizando os documentos em uma pasta jurídica. Enquanto isso, vou preparar a petição de emergência e coordenar com o psicólogo. Quando saí do escritório de Thomas, meu telefone vibrou com uma mensagem de Sofia: preciso da sua resposta até amanhã. Acordos pendentes no Arizona. Oportunidade importante para o futuro de Lucas. A tentativa transparente de criar uma urgência artificial só fortaleceu minha determinação. Digitei uma resposta cuidadosamente calibrada, ainda revisando. Tenho algumas perguntas sobre o cronograma de visitas. Podemos conversar amanhã à noite? Sua resposta veio imediatamente: ótimo. 19 horas na casa. O advogado do Richard estará presente para esclarecer quaisquer dúvidas. O advogado de Richard, não o de James, não era uma parte neutra, nem mesmo seu próprio advogado independente. Outro detalhe revelador para nossa documentação. Passei a tarde com Lucas depois da escola, ajudando com a lição de casa e ouvindo descrever, relutante, o incidente naquela manhã, quando Sofia se esqueceu de preparar o lanche dele e o repreendeu por ligar para lembrá-la, pois ela estava em uma reunião importante. Registrei esses detalhes no meu diário imediatamente depois que ele subiu para brincar, observando sua postura abatida e a maneira como ele minimizou a reação da mãe, claramente acostumado a controlar as emoções dela em vez das suas. Naquela noite, recebi um telefonema inesperado de Thomas. A psicóloga da escola se encontrou com Lucas hoje durante o almoço, ele me informou sem rodeios. As descobertas preliminares dela são significativas. Lucas demonstrou ansiedade elevada ao falar sobre seu ambiente doméstico, preocupação especial com a possibilidade de ser mandado para o Arizona e um claro apego a você como sua principal fonte de apoio emocional. É o suficiente? Perguntei, a esperança crescendo cautelosamente. Combinado com as nossas outras provas, sim, respondeu Thomas. Vou protocolar a petição de emergência amanhã de manhã cedo. O juiz que solicitei normalmente decide sobre essas questões em até 24 horas. Devo contar alguma coisa ao Lucas? Perguntei, preocupada em prepará-lo para possível reviravolta. Ainda não, aconselhou Thomas. Crianças da idade dele têm dificuldade em manter informações sigilosas em sigilo. Por enquanto, mantenham a rotina normal. Se o juiz decidir a nosso favor, um especialista em crianças ajudará a explicar a situação a ele adequadamente. Dormi mal naquela noite, dividida entre a esperança de que Lucas pudesse ser protegido da negligência de Sofia e a ansiedade pelo conflito que inevitavelmente eclodiria. Pela manhã, minha determinação havia se fortalecido. Não se tratava mais das minhas preferências, nem mesmo de honrar os desejos de James. Tratava-se de uma criança vulnerável cuja mãe estava fazendo escolhas que agravavam, em vez de aliviar, o seu luto. Thomas ligou às 10h17. A petição foi protocolada. O juiz Carlton agendou uma audiência de emergência para amanhã, às 9 horas. Sofia será notificada esta tarde. Tão cedo, eu disse. Não esperava que as coisas fossem acontecer tão rápido.
O juiz Carlton leva os casos de bem-estar infantil a sério, especialmente quando há evidências de risco potencial de fuga dos pais. Os planos de Sofia para o Arizona levantaram suspeitas, explicou Thomas. Devo me encontrar com Sofia hoje à noite, como planejado? De jeito nenhum, disse Thomas com firmeza. Depois que ela entregar os documentos do tribunal, você não deve ter contato direto com ela, exceto por meio de representantes legais. Vá para um hotel hoje à noite, se necessário. Ela provavelmente ficará extremamente instável quando souber o que está acontecendo. E o Lucas? A preocupação com meu neto superou todas as outras preocupações. A petição inclui uma cláusula para que Lucas permaneça em seu ambiente doméstico atual, com você presente, até a audiência. O oficial explicará isso a Sofia, disse Thomas, fazendo uma pausa. Eleanor, isso vai se complicar rapidamente. Você tem absoluta certeza de que está preparada? Pensei na carta de James, na confiança que ele depositava em mim, no comportamento cada vez mais ansioso de Lucas. Nunca tive tanta certeza de nada na minha vida. A proposta manipuladora de Sofia tornou-se a prova final de que precisávamos, acionando o protocolo de emergência de James, uma petição de custódia que eu jamais imaginei apresentar. À medida que os procedimentos judiciais eram iniciados, preparei-me para a tempestade que se abateria quando Sofia descobrisse que seus planos estavam sendo contestados. Thomas me avisou que a batalha seria feroz, mas minha determinação era inabalável. Por James, por Lucas, eu enfrentaria o que viesse a seguir, mesmo imaginando como meu neto enlutado superaria essa nova turbulência em sua jovem vida. Sua bruxa manipuladora e intrigante, a voz de Sofia explodiu no meu celular horas depois de ela ter recebido o pedido de guarda emergencial. Afastei o aparelho do ouvido, sua raiva tão incandescente que parecia irradiar pelo alto-falante. Como ousa tentar roubar meu filho depois de tudo o que fiz por você? Suas palavras saíram em explosões furiosas. Meus advogados vão te destruir. Você nunca mais verá o Lucas quando isso acabar. Seguindo o conselho de Thomas, permaneci em silêncio, deixando sua fúria se dissipar sem intervenção. Por fim, ela pareceu notar minha falta de resposta. Você está aí? Diga alguma coisa, exigiu. Seguindo o conselho do meu advogado, não posso discutir esse assunto diretamente com você, respondi finalmente, mantendo a voz calma e neutra. Vejo você na audiência amanhã. Você vai se arrepender disso, ela sibilou antes que a linha caísse. Encostei-me no balcão da cozinha, subitamente exausta. O oficial de justiça chegará pontualmente às 14 horas, entregando os papéis da petição a Sofia em seu escritório. Thomas havia providenciado para que Lucas estivesse comigo depois da aula, poupando-o de testemunhar a inevitável explosão de sua mãe. Agora, com a noite se aproximando, eu enfrentava o desafio de manter a normalidade para Lucas enquanto me preparava para a audiência de amanhã. Ele estava sentado à mesa da sala de jantar, concentrado em uma folha de exercícios de matemática, felizmente alheio à tempestade jurídica que se formava ao seu redor. Vovó, podemos comer espaguete no jantar? Perguntou ele, erguendo os olhos dos problemas de multiplicação. Aquele com o seu molho especial. Claro, querida, respondi, grata pela distração das tarefas comuns. Você gostaria de me ajudar a fazer? Enquanto picávamos cebolas e mexíamos o molho, observei o rosto do meu neto, em busca de sinais de estresse adicional. Sofia havia ligado para ele mais cedo, com a voz firme, mas controlada, explicando que tinha uma emergência de trabalho inesperada e que ele ficaria comigo esta noite. Lucas aceitou a explicação sem questionar, acostumado às ausências frequentes da mãe. A mamãe parecia brava no telefone, observou ele de repente, espalhando queijo sobre sua porção de espaguete. Ela está brava comigo? Não, de jeito nenhum, assegurei-lhe rapidamente. Adultos às vezes ficam frustrados com questões de trabalho. Não tem nada a ver com você. Ele assentiu, parecendo aliviado, mas não totalmente convencido. Ela disse que me levaria para tomar sorvete amanhã para compensar a falta do jantar, mas esqueceu da última vez que prometeu. Outra pequena evidência, promessas quebradas se tornando tão rotineiras que uma criança de 8 anos aprendeu a esperar decepções. Adicionei anotações mentais à minha documentação, mantendo uma expressão encorajadora. Vamos aproveitar o jantar hoje à noite e veremos o que o amanhã nos reserva, sugeri gentilmente. Eu não conseguia me obrigar a fazer promessas sobre o amanhã quando sabia o quanto nossas vidas poderiam mudar completamente após a audiência.
Depois de colocar Lucas para dormir com histórias extras e garantias, liguei para Thomas para os preparativos finais. Como está o Lucas? Ele perguntou imediatamente. Administrando, respondi. Sem saber o que está acontecendo, pelo que sei. Sofia ligou para ele rapidamente, mas manteve a compostura. Ótimo. Crianças são perspicazes, mas não há necessidade de ele assumir preocupações de adultos, disse Thomas, com a voz assumindo um tom profissional. Para amanhã, preparei um documento sumário com todas as provas para o juiz Carlton. A avaliação psicológica confirmou fortemente a nossa posição. O que devo esperar da audiência? Perguntei, tentando me preparar mentalmente. O juiz Carlton administra um tribunal rigoroso. Esta é uma audiência preliminar de emergência, portanto, os depoimentos serão limitados. Você provavelmente será questionado sobre suas observações sobre o bem-estar de Lucas e sua capacidade de fornecer cuidados temporários. Sofia terá a oportunidade de responder às alegações. O Lucas vai precisar comparecer? A ideia do meu neto ser interrogado no tribunal me deu um aperto no estômago. Não. A juíza Carlton analisou o relatório da psicóloga e excluiu Lucas especificamente desta audiência inicial. Se uma investigação completa sobre a custódia prosseguir, ela poderá eventualmente falar com Lucas, sua bruxa manipuladora e intrigante. A voz de Sofia explodiu no meu celular horas depois de ela ter recebido o pedido de guarda emergencial. Afastei o aparelho do ouvido, sua raiva tão incandescente que parecia irradiar pelo alto-falante. Como ousa tentar roubar meu filho depois de tudo o que fiz por você? Suas palavras saíram em explosões furiosas. Meus advogados vão te destruir. Você nunca mais verá o Lucas quando isso acabar. Seguindo o conselho de Thomas, permaneci em silêncio, deixando sua fúria se dissipar sem intervenção. Por fim, ela pareceu notar minha falta de resposta. Você está aí? Diga alguma coisa, exigi. Exatamente. Concentre-se nisso amanhã. Não importa o que Sofia ou seu advogado digam, lembre-se do motivo pelo qual estamos fazendo isso. O sono se mostrou ilusório naquela noite. Verifiquei Lucas repetidamente, observando sua respiração tranquila e me perguntando como a decisão de amanhã afetaria o resto de sua infância. Pela manhã, eu estava exausto, mas decidido, vestindo um terno azul marinho conservador que Thomas, segundo ele, transmitiria estabilidade e confiabilidade ao tribunal. Por que você está arrumada, vovó? Lucas perguntou durante o café da manhã, observando meu traje formal incomum. Tenho uma reunião importante, expliquei, ajudando-o a arrumar a mochila. A senhora Wilson, da casa ao lado, vai te levar para a escola hoje, e eu ou a mamãe vamos te buscar esta tarde. Ele aceitou isso com a flexibilidade da infância, mais preocupado em saber se sua camisa favorita estava limpa do que com os arranjos incomuns do dia. Abracei-o com mais força na porta da senhora Wilson, desejando poder protegê-lo da incerteza que o aguardava. O tribunal era imponentemente formal, todo de mármore e corredores ecoantes. Thomas me encontrou na entrada, com uma expressão profissionalmente composta, mas com rugas de preocupação visíveis ao redor dos olhos. Sofia já está lá dentro com seu advogado, Gerald Winters, da Mitchell & Blackwell, um dos advogados de direito de família mais agressivos da cidade. Assenti, sem surpresa por Richard ter garantido a melhor representação jurídica. E as nossas chances? O juiz Carlton é justo, mas cauteloso. As provas são convincentes, mas a remoção temporária da custódia ainda é uma solução extraordinária, disse Thomas, apertando meu braço de forma tranquilizadora. Lembre-se, não se trata de ganhar ou perder. Trata-se de garantir que Lucas tenha o apoio adequado durante um momento crítico. Dentro do tribunal, Sofia sentou-se à mesa com um homem de feições marcantes, de terno caro. Ela usava um vestido preto conservador, o cabelo preso para trás em um estilo modesto que contrastava fortemente com sua aparência elegante de sempre. A transformação em viúva e mãe devotada e enlutada era completa, incluindo a foto emoldurada de James e Lucas que ela colocará em destaque à sua frente. Seus olhos encontraram os meus com um ódio glacial quando entrei, antes que ela rapidamente ajustasse sua expressão para uma de confusão ferida, inclinando-se para sussurrar algo ao seu advogado. A apresentação havia começado. A juíza Carlton, uma mulher de rosto severo na casa dos 60 anos, entrou pontualmente às 9 horas. Seu comportamento pragmático sugeria pouca paciência para dramas enquanto revisava o arquivo à sua frente.
Esta é uma audiência de emergência sobre a modificação temporária da guarda do menor Lucas Reynolds, declarou ela, olhando por cima dos óculos de leitura para as duas mesas. Revisei a petição e a documentação comprobatória. Vamos prosseguir com eficiência. Durante a hora seguinte, Thomas apresentou nosso caso metodicamente, os padrões documentados de negligência, as ausências crescentes de Sofia, os incidentes da viagem a Miami, a avaliação psicológica e, finalmente, o documento de proposição condenatória mostrando a tentativa de Sofia de usar Lucas como alavanca. Geraldo Winters respondeu com igual eficiência, retratando-me como uma sogra intrometida que explora as dificuldades temporárias de uma viúva em luto, sugerindo que minha documentação obsessiva demonstrava uma fixação doentia e retratando Sofia como uma mãe dedicada, temporariamente sobrecarregada por circunstâncias extraordinárias. Meritíssimo, concluiu Winters suavemente, a senhora Reynolds passou a noite com o neto precisamente 17 vezes desde a morte do filho, a pedido da senhora Jensen para ajudar durante este período de adaptação. Isso não demonstra negligência. Mostra uma mãe que sabiamente aceita apoio enquanto processa seu luto. A oportunidade no Arizona representa um novo começo, não o abandono dos sistemas de apoio. Quando chegou a minha vez de falar diretamente, concentrei-me em Lucas em vez de Sofia, descrevendo exemplos concretos de sua ansiedade, suas dificuldades acadêmicas desde a morte de James e a estabilidade que eu havia tentado proporcionar. Meritíssimo, disse eu, encontrando o olhar avaliador do juiz, não estou buscando substituir Sofia como mãe de Lucas. Estou pedindo medidas temporárias para garantir que suas necessidades sejam priorizadas durante um período excepcionalmente vulnerável de seu desenvolvimento. As evidências sugerem que, atualmente, outras prioridades estão tendo precedência sobre essas necessidades. A juíza Carlton fez perguntas diretas a ambas as partes, sem que sua expressão revelasse nada de seus pensamentos. Por fim, anunciou que analisaria as provas em audiência e retornaria com sua decisão em 1 hora. A espera de 60 minutos no corredor do tribunal pareceu interminável. Sofia e seu advogado conversavam em voz baixa em uma ponta, enquanto Thomas e eu permanecíamos sentados em silêncio na outra. Quando o oficial de justiça finalmente nos chamou de volta, minhas pernas estavam pesadas enquanto eu me levantava para ouvir a decisão que determinaria o futuro imediato de Lucas. A juíza Carlton não perdeu tempo com preliminares. Tendo analisado todas as provas e depoimentos, considero causa suficiente para uma intervenção de emergência no atual acordo de guarda, declarou, com voz firme e autoritária. A guarda temporária do menor Lucas Reynolds é concedida a Eleanor Reynolds por um período de 60 dias, durante o qual uma avaliação completa da situação familiar será conduzida por especialistas nomeados pelo tribunal. Soltei o ar trêmulo enquanto ela continuava a explicar os detalhes. Sofia supervisionaria as visitas 3 vezes por semana. Nenhuma das partes poderia remover Lucas da jurisdição, e uma avaliação familiar abrangente começaria imediatamente. Do outro lado da sala, a fachada serena de Sofia se desfez completamente, seu rosto contorcido de fúria enquanto ela se virava para o advogado, sussurrando acusações e exigindo recurso. A juíza Carlton observou a reação com uma sobrancelha arqueada antes de acrescentar um comentário final. Senhora Jensen, sua reação a esta decisão provisória me preocupa. Recomendo fortemente que a senhora use o próximo período de avaliação para demonstrar a capacidade parental madura de que seu filho precisa, em vez de se concentrar em queixas pessoais. Com uma batida forte de martelo, ela concluiu: tribunal encerrado. Ao sairmos do tribunal, Sofia bloqueou nossa passagem, com a maquiagem cuidadosamente aplicada agora manchada de lágrimas de raiva. Isso não acabou, sibilou ela, ignorando a mão do advogado que a segurava pelo braço. Você acha que venceu? Você não tem ideia do que está por vir. Thomas se colocou entre nós. Senhora Jensen, todas as comunicações devem ser feitas por advogado a partir de agora. Vamos coordenar a busca do Lucas na escola hoje e agendar a primeira visita supervisionada. Enquanto Sofia era levada por seu advogado cada vez mais preocupado, encostei-me à parede, a magnitude do que acabará de acontecer me dominando. Eu tinha guarda temporária do meu neto. As preocupações de James haviam sido validadas por um tribunal. Lucas estaria protegido, pelo menos por enquanto. O que acontece depois? Perguntei a Thomas, com a voz quase insegura. Pegamos o Lucas na escola, explicamos a situação com a maior delicadeza possível com a ajuda do conselheiro e começamos a estabelecer uma rotina estável, disse ele, tocando meu ombro em sinal de apoio.
A parte difícil está apenas começando, Eleanor, mas, pelo menos por hoje, o Lucas está seguro. Em um tenso confronto no tribunal, o juiz Carlton me concedeu a guarda temporária de Lucas. Após analisarmos nossas provas convincentes, a máscara de maternidade dedicada de Sofia se desfez com a decisão, revelando a raiva por trás de sua atuação calculada. Enquanto ela ameaça que isso não acabou, eu me preparo para a tarefa desafiadora que tenho pela frente, ajudando meu neto enlutado a entender esses novos arranjos, enquanto me preparo para qualquer contra-ataque que Sofia já esteja planejando. Por enquanto, porém, Lucas está protegido, e a previsão de James foi justificada. Vovó, a mamãe vai voltar algum dia? A pergunta de Lucas tocou meu coração enquanto estávamos sentados no balanço da varanda, 6 semanas após a audiência de custódia de emergência. Suas perninhas balançavam, sem chegar ao chão, enquanto ele olhava para a entrada da garagem onde o carro de Sofia normalmente aparecia para suas visitas supervisionadas, visitas às quais ela comparecia apenas esporadicamente no último mês e meio. Sua mãe está passando por um momento difícil, respondi cuidadosamente, escolhendo as palavras que a terapeuta familiar havia sugerido. Ela te ama, mas às vezes os adultos têm dificuldade com grandes mudanças. Lucas assentiu com uma sabedoria que ia além dos seus 8 anos. Como quando o papai morreu e ela começou a ficar fora até tarde, disse ele. Sua percepção às vezes me assustava. As crianças percebem muito mais do que imaginamos. Mais ou menos isso, concordei, puxando-o para mais perto de mim. Como você está se sentindo em relação a tudo isso? Ele refletiu seriamente, com a testa franzida em concentração. Triste às vezes, mas não assustado mais. Com medo? Perguntei gentilmente. Quando a mamãe falava do Arizona, eu ficava com medo o tempo todo, admitiu. Eu não queria deixar a escola, os amigos e você. E eu não gostava do Richard. Ele sempre falava comigo como se eu fosse um bebê ou como se eu não existisse. Cada uma dessas revelações foi cuidadosamente registrada em minha documentação em andamento. O avaliador nomeado pelo tribunal vinha se reunindo com Lucas semanalmente comigo e com Sofia separadamente. A avaliação abrangente que o juiz Carlton havia ordenado estava quase concluída, com a audiência final de custódia marcada para a semana seguinte. A semana desde que obtivera a tutela temporária tinha sido desafiadora e, ao mesmo tempo, restauradora. Lucas inicialmente ficou confuso e chateado quando explicamos o novo acordo, mas sua conselheira ajudou a criar um momento especial com a avó enquanto a mãe resolvia os problemas de adulto. A estabilidade da rotina, refeições regulares, horários de dormir consistentes, ajuda com a lição de casa e expectativas previsíveis, gradualmente aliviou sua ansiedade. A reação de Sofia tinha sido volátil e errática. Ela compareceu às primeiras consultas supervisionadas com evidente ressentimento, passando grande parte do tempo ao celular ou fazendo perguntas capciosas a Lucas sobre se ele estava feliz ou se eu estava sendo rude com ele. Depois, ela cancelou 2 consultas seguidas, alegando emergências de trabalho. Ao retornar, sua abordagem havia mudado para trazer presentes caros e fazer promessas elaboradas sobre viagens e experiências futuras. A visita mais reveladora ocorrerá 3 semanas antes, quando ela chegou inesperadamente com Richard Arlo a reboque, tentando burlar a ordem judicial que especificava quem poderia estar presente. Quando o supervisor de visitas se recusou a permitir a presença de Richard, Sofia saiu furiosa, deixando Lucas em lágrimas e sem a visita que ele esperava a semana toda. Ela não comparecera nas 2 últimas visitas agendadas. Você acha que se sentirá pronto para a conversa com o juiz na semana que vem? Perguntei a Lucas, referindo-me à conversa na Câmara que o juiz Carlton havia agendado. O terapeuta o estava preparando, explicando que o juiz queria apenas ouvir seus pensamentos e sentimentos, não forçá-lo a escolher entre a mãe e a avó. Acho que sim, respondeu ele, chutando os pés ritmicamente. A senhorita Bernatia disse que eu só preciso contar a verdade sobre o que me faz sentir seguro e feliz. É exatamente isso, assegurei-lhe, embora meu estômago se contraísse ao pensar em Lucas enfrentando tais responsabilidades de adulto. O dia seguinte trouxe um acontecimento inesperado. Thomas ligou cedo pela manhã, seu tom normalmente comedido, marcado pela urgência. Eleanor, o advogado de Sofia acaba de entrar com uma moção para arquivar o processo de custódia. Eles estão solicitando o retorno imediato ao acordo original, sem restrições. Minha mão apertou o telefone. Com base em quê?
eles alegam que as provas foram fabricadas, que você manipulou Lucas para fazer declarações contra a mãe dele e que as decisões parentais de Sofia foram respostas razoáveis ao luto. Meu coração apertou. Eles têm alguma chance de sucesso? Normalmente, eu diria que não. Nossa documentação é muito completa. A avaliação psicológica é muito clara. Thomas fez uma pausa. Mas há um problema. Richard Arlo tem conexões com o juiz Blackwell, que foi designado para ouvir esta moção enquanto o juiz Carlton está de licença médica. As implicações eram claras. Dinheiro e influência poderiam potencialmente anular semanas de cuidadosa coleta de evidências e avaliações profissionais. O que podemos fazer? Perguntei, tentando disfarçar o pânico na voz. Estou apresentando contramoções imediatamente. Mas, Eleanor, há algo mais que você precisa saber. Nosso investigador relata que Sofia e Richard deram depósitos em propriedades nas Ilhas Cayman, uma jurisdição com execução limitada das ordens de custódia dos Estados Unidos. A ameaça se cristalizou com uma clareza assustadora. Se Sofia recuperasse a guarda, mesmo que temporariamente, ela poderia potencialmente levar Lucas para fora do país, para um lugar onde nossas proteções legais seriam difíceis de aplicar. Ela não faria isso, comecei, mas me contive. Claro que faria. Tudo que eu aprenderá sobre Sofia nessas semanas confirmava que ela via Lucas principalmente como um acessório para a vida que desejava, não como uma criança vulnerável com suas próprias necessidades. Estou implementando salvaguardas adicionais, garantiu-me Thomas. Solicitei uma audiência de emergência com a juíza Carlton quando ela retornar na semana que vem. Enquanto isso, documente tudo. Qualquer comunicação de Sofia, qualquer reação de Lucas, qualquer coisa em comum. Naquela noite, enquanto Lucas trabalhava em um projeto escolar sobre tradições familiares, meu telefone tocou com uma mensagem de Sofia: precisamos conversar em particular, sem advogados. Me encontre amanhã, às 14 horas, no Riverside Park. Venha sozinho ou não temos mais acordo. Mostrei a mensagem a Thomas imediatamente, que me aconselhou a não encontrá-la sem testemunhas. É exatamente esse tipo de desvio de canais adequados que me preocupa, alertou. Contrariando seu conselho, combinei de encontrar Sofia, mas não sozinha. Thomas estaria por perto, fora de vista, mas ao alcance da voz, e eu gravaria nossa conversa, conforme permitido pelas leis de consentimento unilateral do nosso estado. O parque estava quase vazio quando cheguei, apenas algumas mães com crianças pequenas no parquinho distante. Sofia estava sentada em um banco com vista para o rio, seus óculos escuros de grife escondendo os olhos, sua postura rigidamente composta. Obrigada por vir, disse ela quando me aproximei, com um tom inesperadamente contido. Imagino que seu advogado, especialista em cães de ataque, tenha desaconselhado. Estou aqui porque qualquer resolução que ajude Lucas vale a pena ser explorada, respondi de forma neutra, sentando-me ao lado dela, mas mantendo distância. Sofia ficou em silêncio por um longo momento, observando o rio passar. Quando finalmente falou, sua voz já havia perdido o tom cortante de sempre. Vou desistir do caso da custódia. De todas as coisas que eu esperava que ela dissesse, essa não estava entre elas. O quê? Você me ouviu. Ela tirou os óculos escuros, revelando olhos marcados por um cansaço incomum. Estou transferindo a guarda total para você. Chega de batalhas judiciais. Chega de visitas supervisionadas. Chega de avaliações e julgamentos. Observei seu rosto, procurando a manipulação por trás daquela capitulação repentina. Por quê? Richard e eu vamos nos mudar para Grand Cayman no mês que vem. Ele garantiu os direitos de desenvolvimento para um grande resort, ela falou com naturalidade, como se estivesse discutindo uma mudança nos planos para o jantar em vez de abandonar o filho. É a oportunidade de uma vida. Ficaremos lá por pelo menos 3 anos, consolidando o projeto. E Lucas? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Ela deu de ombros levemente. Lucas precisa de estabilidade, estrutura, todas essas coisas que os avaliadores insistem em enfatizar. Não posso oferecer isso agora, não com as demandas de mudança e lançamento de um grande empreendimento. O distanciamento clínico com que ela discutiu a ideia de deixar o filho, seu único filho, que acabará de perder o pai, me deixou momentaneamente sem palavras. Então, você está simplesmente indo embora? Finalmente consegui dizer.
Prefiro pensar nisso como uma escolha madura e responsável. Seu tom sugeria que ela esperava elogios por essa decisão. Estou colocando as necessidades do Lucas em primeiro lugar, reconhecendo que você está em melhor posição para atendê-las agora. Agora mesmo, repeti. No futuro próximo, esclareceu ela. Enviarei pensão alimentícia, é claro. Farei videochamadas sempre que possível. Talvez ele possa nos visitar durante as férias escolares, eventualmente. A maneira casual como ela descreveu a transição de mãe para parente distante me fez sentir uma dor profunda por Lucas. No entanto, por trás da minha tristeza, havia um alívio profundo. Lucas seria poupado de mais batalhas pela custódia, mais decepções e mais insegurança quanto ao seu futuro. O que você quer de mim? Perguntei diretamente, sentindo que deveria haver condições naquela oferta. Um rompimento total, ela respondeu imediatamente. Sem audiências contestadas, sem investigações financeiras forenses, sem mais intrusões nos meus assuntos pessoais. Assine o acordo que meu advogado está redigindo, e Lucas fica com você enquanto eu começo do zero. E a casa, as contas do James? Eu não estava preocupado com bens materiais, mas queria entender a proposta completa dela. Fique com elas, disse ela com um aceno de desdém. O desenvolvimento do Richard fará com que pareçam meros trocados. Só quero que este capítulo seja encerrado de forma limpa e rápida. Enquanto ela descrevia os detalhes do acordo proposto, mantive uma expressão neutra, enquanto internamente me maravilhava com o resultado que James, de alguma forma, previra. Seu planejamento cuidadoso, transferir bens para mim, documentar o comportamento de Sofia, estabelecer um fundo fiduciário para Lucas, previu exatamente este cenário. Sofia escolhendo seus próprios desejos em detrimento das necessidades do filho quando forçada a encarar as responsabilidades da verdadeira paternidade. Uma semana depois, sentei-me no gabinete da juíza Carlton enquanto ela revisava o acordo de guarda voluntária que Sofia havia assinado no dia anterior à partida para Grand Cayman com Richard. Esta é uma resolução incomum, comentou a juíza, estudando o documento atentamente. A senhora Jensen está abrindo mão de todos os direitos parentais, exceto o direito limitado de visitação, a seu critério. Ela acredita que é do melhor interesse de Lucas enquanto ela se muda internacionalmente por um longo período, expliquei, usando a frase diplomática que Thomas havia sugerido. A expressão da juíza Carlton sugeria que ela não se deixará enganar por essa caracterização, mas ela assentiu lentamente. E a senhora está preparada para assumir a guarda legal plena do seu neto na sua idade, senhora Reynolds? Sem hesitar, respondi com firmeza. Lucas precisa de estabilidade, amor e conexão com a memória do pai. Eu posso proporcionar os três. O juiz me observou atentamente antes de assinar as ordens finais. Com base em todas as provas apresentadas ao longo deste processo, bem como na renúncia voluntária da senhora Jensen, a guarda de Lucas Reynolds é concedida a Eleanor Reynolds, com os arranjos para pensão alimentícia e visitas limitadas, conforme previsto no acordo. Do lado de fora do tribunal, com Lucas me esperando em casa, com a gentil vizinha que nos ajudou durante toda essa jornada, finalmente me permiti absorver a magnitude do que havia acontecido. Eu havia me tornado, em todos os sentidos, a mãe do meu neto, um papel que eu jamais havia imaginado aos 65 anos, mas que assumi com total dedicação. James ficaria orgulhoso, disse Thomas baixinho enquanto caminhávamos em direção aos nossos carros. Ele protegeu Lucas da única maneira que pôde, confiando-o a você. 6 meses depois, em uma tarde fresca de outono, Lucas e eu plantamos um jardim memorial no quintal, as flores e plantas favoritas de James dispostas ao redor de um pequeno banco de pedra onde podíamos sentar e conversar com o papai sempre que Lucas sentisse necessidade. Você acha que o papai sabia que a mamãe ia embora? Perguntou Lucas enquanto batíamos a terra ao redor de uma roseira jovem. A pergunta me pegou de surpresa pela sua perspicácia. Acho que seu pai sabia que às vezes os adultos fazem escolhas com base no que querem e não nas necessidades das crianças, respondi cautelosamente. E ele queria garantir que você sempre tivesse alguém que a colocasse em primeiro lugar. Lucas assentiu, parecendo satisfeito com a explicação. Sinto falta do papai todos os dias, mas não sinto falta de como as coisas eram depois que ele morreu, quando a mamãe estava sempre brava ou sumida. Seu pai garantiu que você seria bem cuidado, eu disse, puxando-o para um abraço carinhoso. E é exatamente isso que pretendo fazer, enquanto você precisar de mim. Naquela noite,
Enquanto Lucas dormia tranquilamente no andar de cima, sentei-me no escritório de James, agora um espaço compartilhado onde Lucas fazia a lição de casa enquanto eu cuidava da administração da casa, e abri a pequena caixa de itens pessoais que Thomas havia entregado após o acordo final de custódia. Dentro, havia uma última carta do meu filho, marcada com um "quando for resolvido". Mãe, se você está lendo isso, você fez o que eu não consegui, protegeu Lucas de uma situação que eu vi se deteriorando, mas não consegui resolver a tempo. Observei as prioridades de Sofia mudarem, vi seu ressentimento pelas responsabilidades familiares crescer, notei suas ausências cada vez maiores. Quando descobri seu relacionamento com Richard, percebi que Lucas acabaria se tornando um dano colateral em sua busca pela vida que ela realmente queria. Sinto muito pelo fardo que coloquei sobre você. Pedir para uma mãe assumir o papel de mãe novamente na sua idade não foi justo, mas eu sabia que você faria isso sem hesitar. Assim como você sempre colocou a família em primeiro lugar, Lucas não poderia pedir um guardião melhor, uma presença mais amorosa ou um defensor mais forte. Conte a ele histórias sobre mim, não apenas as boas, mas as reais, sobre meus erros e como tentei consertá-los. Sobre como às vezes vemos a verdade tarde demais, mas fazemos o melhor que podemos com o tempo que temos. Amo vocês dois mais do que palavras podem expressar. James. Pressionei a carta contra o coração, com as lágrimas escorrendo livremente agora que Lucas não conseguia ver. A jornada tinha sido mais difícil do que eu poderia imaginar, a dor de perder James, agravada pelas batalhas com Sofia, e o desafio de ajudar Lucas a se recuperar de múltiplos traumas. No entanto, ao olhar ao redor da casa que agora compartilhávamos permanentemente, para evidência de uma criança crescendo segura e amada, tarefas de casa espalhadas sobre a mesa, chuteiras de futebol perto da porta, obras de arte orgulhosamente coladas na geladeira, eu sabia que James estava certo em confiar a mim seu legado mais precioso. Graças à sua previsão ao mudar seu testamento, à minha documentação cuidadosa e paciência estratégica, e à notável resiliência de Lucas, criamos algo lindo a partir da tragédia, uma nova constelação familiar, diferente do que qualquer um de nós esperava, mas sólida e verdadeira. Alguns poderiam chamar de justiça o fato de Sofia ter escolhido a liberdade em vez da maternidade, revelando precisamente o caráter que James havia antecipado. Mas eu preferia pensar nisso como redenção, a chance de honrar meu filho, criando-o com os valores que ele tanto prezava, garantindo que, apesar de tudo, o amor teria a palavra final em nossa história. Sofia voluntariamente entrega a custódia para seguir sua nova vida com Richard nas Ilhas Cayman. A resolução que James de alguma forma previu se torna realidade, não por meio de amargas batalhas judiciais, mas pela própria escolha de Sofia de priorizar seus desejos em detrimento das necessidades do filho. Enquanto Lucas e eu construímos nossa nova vida juntos, descubro uma última carta de James, reconhecendo o fardo que ele impôs a mim e expressando total confiança na minha capacidade de dar ao filho dele o amor e a estabilidade que ele merece. Da tragédia surgiu uma segunda chance inesperada para uma família, diferente de tudo o que qualquer um de nós imaginava, mas preciosa além da conta. 3 anos depois, vovó conseguiu o papel principal na peça da escola. Lucas irrompeu pela porta da frente, sua energia de 11 anos enchendo a casa enquanto ele largava sua mochila e colocava um roteiro em minhas mãos. Que maravilha, eu disse, examinando o roteiro. Our Town, de Thornton Wilder. Interpretar George Gibbs é uma grande responsabilidade. Estou muito orgulhosa de você. A senhora Larson disse que meu pai desempenhou o mesmo papel quando estava na 8ª série. Você sabia disso? Meu coração se aqueceu com sua referência casual a James. Tínhamos nos esforçado para manter viva a memória de seu pai por meio de histórias, fotos e das pequenas tradições que mantivemos, panquecas nas manhãs de sábado, passeios de pesca no verão para o lago favorito de James, o jardim de memórias que cuidávamos juntos. Claro que sim. Ainda tem o programa em algum lugar nas caixas do sótão. Seu pai era um ótimo ator na escola, sorri, lembrando-me do James adolescente ensaiando falas nervosamente na nossa sala de estar. Ele ficaria emocionado em ver você seguindo os passos dele. Lucas sorriu. Então sua expressão ficou mais séria. Você acha que devemos contar à mamãe sobre a peça? A pergunta não me surpreendeu, embora Sofia tivesse praticamente desaparecido da vida de Lucas depois de se mudar para Grand Cayman. Suas prometidas videochamadas diminuíram para raras e constrangedoras mensagens de aniversário e, eventualmente, pararam de vez. Lucas ainda buscava contato com ela ocasionalmente. Podemos mandar um e-mail para ela com as datas, eu disse, cautelosamente.
A decisão é sua. Ele refletiu sobre isso e balançou a cabeça. Talvez não. Ela não respondeu quando escrevi sobre ganhar a feira de ciências, e provavelmente ainda está na Ásia com o Richard. Por meio de atualizações esporádicas de Thomas, que mantinha contato profissional mínimo com o advogado de Sophie a respeito do pagamento de pensão alimentícia, soubemos que ela e Richard haviam se casado e agora estavam desenvolvendo propriedades turísticas na Tailândia. Os cheques de pensão chegavam regularmente, o único compromisso que ela mantinha, mas não continham notas pessoais ou perguntas sobre o bem-estar de Lucas. O que você decidir está bom, assegurei-lhe, mantendo a abordagem equilibrada que nosso terapeuta familiar havia recomendado, reconhecer a existência de Sofia sem criar falsas expectativas sobre seu retorno ou envolvimento. Acho que só você, os Wilsons e o tio Thomas já são público suficiente para mim, decidiu Lucas, referindo-se aos nossos vizinhos, que se tornaram como uma grande família, e a Thomas Bennett, que passou de advogado de James a uma figura querida de tio na vida de Lucas. Enquanto Lucas subia as escadas correndo para começar a lição de casa, fui para a cozinha preparar o jantar, parando para ajustar a coleção de fotos na geladeira, Lucas vencendo seu torneio de karatê, construindo um projeto de ciências, rindo com os amigos em sua última festa de aniversário, uma linha do tempo visual de cura e crescimento. A jornada nem sempre foi tranquila. O primeiro ano após obter a guarda total trouxe pesadelos, dificuldades acadêmicas e ocasionais acessos de raiva enquanto Lucas processava a perda efetiva dos pais. Havia perguntas desafiadoras que eu lutava para responder. Por que a mamãe não quer mais falar comigo? Será que fiz algo errado para ela ir embora? Se o papai não tivesse morrido, a mamãe teria ficado. Com a ajuda de uma excelente psicóloga infantil, navegamos juntos por essas águas dolorosas. Aprendi a validar os sentimentos dele sem difamar Sofia, a ajudá-lo a entender que as escolhas dela refletiam as limitações dela, não o seu valor. Agora, 3 anos depois, Lucas havia encontrado seu equilíbrio. Suas notas eram excelentes, seu círculo de amigos sólido, sua resiliência emocional notável para uma criança que havia passado por perdas tão significativas. A casa que antes fora de James, e depois minha por um breve período, havia se tornado verdadeiramente nossa, repleta de evidências de nossa vida em comum, os projetos artísticos de Lucas expostos ao lado das minhas tentativas de aquarela, seus equipamentos esportivos dividindo espaço com minhas ferramentas de jardinagem, álbuns de fotos documentando nossos acampamentos e comemorações de feriados. Aos 68 anos, encontrei uma vitalidade inesperada nesta segunda fase da criação dos filhos. A responsabilidade me deu um propósito, enquanto a energia do Lucas me manteve ativa e engajada. Eu até comecei a namorar recentemente um viúvo gentil que conheci no teatro comunitário onde o Lucas fazia aulas de atuação. Nada sério ainda, mas um lembrete agradável de que a vida continuava a me oferecer. Acho que só você, os Wilsons e o tio Thomas já são público suficiente para mim, decidiu Lucas, referindo-se aos nossos vizinhos, que se tornaram como uma grande família, e a Thomas Bennett, que passou de advogado de James a uma figura querida de tio na vida de Lucas. Enquanto Lucas subia as escadas correndo para começar a lição de casa, fui para a cozinha preparar o jantar, parando para ajustar a coleção de fotos na geladeira, Lucas vencendo seu torneio de karatê, construindo um projeto de ciências, rindo com os amigos em sua última festa de aniversário, uma linha do tempo visual de cura e crescimento. A jornada nem sempre foi tranquila. O primeiro ano após obter a guarda total trouxe pesadelos, dificuldades acadêmicas e ocasionais acessos de raiva enquanto Lucas processava a perda efetiva dos pais. Havia perguntas desafiadoras que eu lutava para responder. Por que a mamãe não quer mais falar comigo? Será que fiz algo errado para ela ir embora? Se o papai não tivesse morrido, a mamãe teria ficado. Com a ajuda de uma excelente psicóloga infantil, navegamos juntos por essas águas dolorosas. Aprendi a validar os sentimentos dele sem difamar Sofia, a ajudá-lo a entender que as escolhas dela refletiam as limitações dela, não o seu valor. Agora, 3 anos depois, Lucas havia encontrado seu equilíbrio. Suas notas eram excelentes, seu círculo de amigos sólido, sua resiliência emocional notável para uma criança que havia passado por perdas tão significativas. A casa que antes fora de James, e depois minha por um breve período, havia se tornado verdadeiramente nossa, repleta de evidências de nossa vida em comum, os projetos artísticos de Lucas expostos ao lado das minhas tentativas de aquarela, seus equipamentos esportivos dividindo espaço com minhas ferramentas de jardinagem, álbuns de fotos documentando nossos acampamentos e comemorações de feriados. Aos 68 anos, encontrei uma vitalidade inesperada nesta segunda fase da criação dos filhos.
A responsabilidade me deu um propósito, enquanto a energia do Lucas me manteve ativa e engajada. Eu até comecei a namorar recentemente um viúvo gentil que conheci no teatro comunitário onde o Lucas fazia aulas de atuação. Nada sério ainda, mas um lembrete agradável de que a vida continuava a me oferecer surpresas em todas as fases. Meu telefone tocou com uma mensagem de texto de Thomas: o tribunal aprovou a reestruturação do fundo universitário. Tudo pronto para a educação futura de Lucas, protegida exatamente como o James queria. Mais uma etapa do planejamento cuidadoso de James se concretizando. Apesar das tentativas iniciais de Sofia de obter o controle do fundo educacional de Lucas, a visão de James havia criado proteções sólidas. Agora, esses fundos estavam garantidos em uma estrutura que garantiria a faculdade e talvez até a pós-graduação de Lucas, independentemente do que acontecesse comigo nos anos seguintes. Enquanto preparava o jantar, refleti sobre o estranho caminho que nos trouxe até aqui, o chamado da meia-noite que destruiu nosso mundo, a revelação gradual do verdadeiro caráter de Sofia, a estratégia cuidadosa que, por fim, protegeu Lucas de se tornar um dano colateral em sua busca por uma vida diferente. Nos meus momentos mais sombrios, naqueles primeiros dias após a morte de James, eu não conseguia imaginar a vida que Lucas e eu construiríamos a partir das cinzas daquela tragédia. A dor permaneceria para sempre, mas havia sido integrada a uma nova realidade repleta de conexões significativas e momentos de alegria genuína. A campainha tocou, interrompendo meus pensamentos. Pelo olho mágico, vi nossa vizinha, a senhora Wilson, segurando um prato coberto. Fiz lasanha demais de novo, anunciou ela quando abri a porta, sua desculpa padrão para as refeições que ela costumava compartilhar conosco. E o Bill quer saber se o Lucas ainda vem ajudar com o projeto da casa de passarinhos neste fim de semana. Ele não estava falando de outra coisa, confirmei, aceitando o prato com gratidão. Você e o Bill gostariam de jantar conosco? O Lucas acabou de receber uma notícia empolgante sobre a peça da escola. Quando a senhora Wilson entrou, subindo as escadas para parabenizar Lucas, que respondeu com agradecimentos entusiasmados, senti a satisfação silenciosa da comunidade, da rede de apoio que construímos em torno de nós mesmos e que se estendia além da família biológica. Mais tarde naquela noite, depois que Lucas foi para a cama, sentei-me na tranquilidade da sala de estar e abri o livro de memórias que havíamos criado durante aquele primeiro ano difícil. Fotos de James em várias idades, a caligrafia infantil de Lucas descrevendo as memórias favoritas de seu pai, cartões de amigos e familiares oferecendo apoio durante nossa jornada pela custódia. Na última página havia uma citação da última carta de James para mim: conte a ele histórias sobre mim, não apenas as boas, mas as reais sobre meus erros e como tentei corrigi-los. Eu havia honrado esse pedido, compartilhando com Lucas toda a verdade humana sobre seu pai, um bom homem que reconheceu que seu casamento estava fracassando, que viu o impacto potencial sobre seu filho, que tomou medidas concretas para proteger o futuro de seu filho, mesmo esperando que essas proteções não fossem necessárias. Quando Lucas perguntou por que seu pai havia alterado o testamento sem avisar Sofia, expliquei com a maior gentileza possível: seu pai viu que sua mãe estava fazendo escolhas que talvez não priorizassem suas necessidades. Ele queria, talvez não seja o legado que qualquer um de nós teria escolhido, mas um que transformamos por meio de coragem, persistência e amor sem limites em algo inesperadamente belo.